Pessoal, muito boa noite. Então, é com muita alegria que a gente vai dar início nessa sexta-feira, dia 28 de agosto, ao minicurso que pertence à 39ª Semana Acadêmica da Administração da Universidade Estadual do Paraná, no campus de Paranaguá. A gente vai fazer um minicurso intitulado como Empreendedorismo com Inteligência em Tempos de Pandemia. E quem está conosco aqui para ministrar o minicurso é o Maurício Reck, que é um entusiasta aí de novas ideias, responsável atualmente pelo programa de inovação do Sebrae Paraná, e ao mesmo tempo também que se aventura um pouco no empreendedorismo, né Maurício? Sim. E o Maurício é formado aqui em engenharia pela Universidade Federal de Santa Catarina, fez mestrado no Instituto Tecnológico de Rochester, nos Estados Unidos, para aprender um pouquinho mais de empreendedorismo e trazer aí essas ideias para o Brasil, né? Por lá ele fundou a UNA Smart, que foi acelerada pela Fundação Nacional de Ciência Americana e depois acelerada e investida pela Startup Bootcamp em Roma, chegando aí a 8 prêmios internacionais. E no Sebrae ele encontrou uma forma de retornar o investimento feito na sua educação, compartilhando seu aprendizado com o maior número de pessoas, e a gente está aqui privilegiado, né, com a presença dele. Então, a bola é com você agora, Maurício, fica à vontade. Pessoal, eu vou só pedir para deixar o microfone desligado, só o Maurício com o microfone agora ligado, ok? Maravilha, obrigado pelo convite, obrigado pela apresentação também. Eu fico sempre muito feliz de poder compartilhar, né, como você falou mesmo, assim, o que eu aprendi, seja aqui ou fora, com outras pessoas, né, que talvez não tiveram as mesmas oportunidades que eu, ou mesmo os caminhos seguiram de formas diferentes, e eventualmente essa informação pode ser interessante em alguma parte desse caminho, né. Eu vou compartilhar minha tela, não sei se vocês já estão vendo, não, porque eu não compartilhei ainda. E daí eu vou começar aqui, tá? Deixa eu só tentar ver vocês ao mesmo tempo. Eu estou com duas telas aqui, daí eu vou ficar pulando para cá, para lá e para cá. Então, né, como já foi dito, assim, meu nome é Maurício Reck, eu sou o que eu costumo dizer, assim, um gaúcho de Curitiba. Eu nasci no Rio Grande do Sul, mas vim muito cedo para cá, né? Enfim, já está tudo meio que dito. Eu vou ser o pai da Ayla aí, final do ano, ela está para vir. E é difícil você falar de você mesmo, e até o título, né, quando a gente fala em empreendedorismo inteligente em tempos de pandemia, eu pensei, putz, o que eu vou levar para essa galera, assim, né, até como responsável pelo programa de inovação do Sebrae, o que eu posso trazer de informação e conteúdo que faça sentido nesse momento, tá? Eu não sou necessariamente um cara muito bom para falar de mim mesmo, assim, tá? Então, quando falo da UNA, me dá até uma nostalgia. A gente encerrou a UNA no ano passado, final do ano passado, enfim. Agora eu já estou em outra jornada bem interessante. A UNA foi uma grande escola. Eu até fico feliz se vocês quiserem, né, saber mais. A gente pode conversar sobre essa experiência de empreendedorismo em si. Mas o que eu vim falar para vocês hoje, de fato, é um tema que eu venho trabalhando bastante, fazem 4 anos já, que são tendências, tá? Tendências de mercado. E quando a gente ouve falar de tendências no geral, como é que eu vou dizer assim, são vários conceitos, né? Eu imagino que tem bastante, acho que a maioria de administração se deve saber melhor do que eu, o que seria uma linha de tendências e por aí vai, né? Então a ideia aqui hoje era tentar trazer para vocês várias informações que a gente estuda bastante, inclusive, né? Faz esses levantamentos e aponta para onde que os comportamentos de consumo estão se direcionando. E a partir daí vocês começarem a ter essa reflexão, se é que esse é um desejo de vocês, né? Seja de empreender ou mesmo de atuar de alguma forma dentro de uma empresa, para vocês terem essa visão de para onde que o mundo está se direcionando e como que essa informação pode ser útil e você pode conectar com outras coisas, tá? E até agora eu me lembrei de uma outra fala que eu sempre faço, como gestor do programa de inovação. Inovação, para mim, a minha definição de inovação, ela sempre é essa questão assim de como que eu consigo conectar coisas que nunca foram antes conectadas de uma forma que traga valor, né? Então, assim, não é necessariamente fazer algo novo ou diferente, ele tem que estar extremamente atrelado com o que o seu cliente quer, o que as pessoas buscam. De nada eu adianto inventar uma roda triangular, se ela não tem nenhuma funcionalidade, ninguém quiser ela, né? Então, ela não vai ter valor. Então, por isso que eu sempre digo, inovação é como você conecta esses pontos para gerar valor para um determinado tipo de público. Mas vamos lá, vamos para o tema de hoje, tendências. Eu vou levar, eu espero muito, no máximo 1 hora aqui, tá? Mas isso na minha fala. Se a gente for
conversando, vai ficar mais legal, vocês podem ir lançando perguntas ali no chat, se lembrar de alguma coisa, porque essa é uma questão aqui bem reflexiva, tá? Vocês vão ver eu falando sobre conceitos, mas eu quis deixar bem mais prático, eu trouxe bastante exemplos de empresas que estão atreladas às tendências, como que elas fazem isso, como que elas se mantêm adaptadas, né? Então, eu vou fazer a primeira pergunta aí, se alguém puder me ajudar no chat, que eu acho que está na tela de vocês, que é essa pergunta aí, ó, tendências, o que é, o que vem na cabeça? Primeira coisa, vamos lançando aí no chat, né, tendências, pensei uma palavra, solta aí no chat, o que vem, será? Vamos lá, galera, um de cada vez, futuro, boa. Ninguém mais está ligado nas tendências, contexto social, boa. Conexão. Taita, Isabelle mandou bem também, diversidade. Boa, atualização. Que turma qualificada essa aqui, hein? Inovação. Sempre quando eu faço essa pergunta, principalmente numa palestra que ela é, né, face-to-face ali com as pessoas, o pessoal fala o quê? Moda, né? Moda, tendências é moda. E eu nunca quis usar e nunca gostei muito de usar essa relação com moda, porque ela confunde a gente. Era a mesma coisa que eu usasse tendência como linhas de tendências estatísticas e matemáticas. Então eu não quis atrelar a moda. Mas hoje eu resolvi trazer essa questão da moda, que talvez faça sentido didaticamente para entender, tá? Mas não é só moda, é muito mais do que vocês falaram do que eu vou trazer aqui agora relacionado à moda. Então vamos lá, essas imagens aí que vocês têm na tela de vocês são capturas de tela de um vídeo que eu fiz em 2013, quando eu estava viajando com meus colegas lá em Londres, né, e a gente se deparou, meio que por sorte, nem imaginava que eu ia trabalhar com tendências, né, depois de certo tempo, na London Fashion Week, que é essa, enfim, né, festival aí, um desfile de moda e tendências. E essas imagens eu fiz, elas estão bem ruins e pixeladas, porque eu tirei de um vídeo que eu fiz mesmo. E esse vídeo era basicamente eu filmando o que eu achava estranho, o que me causava estranheza, né? Que hoje em dia, se for olhar aí 7 anos depois, algumas coisas são bem atuais, né? Bem normais. Tem umas que não necessariamente. Então a pergunta que fica é assim, de onde que surgem as tendências? Né? Como que a pessoa resolve colar um monte de M&Ms no corpo e achar que aquilo vai virar tendência? Ou como que ela, né, vou pegar um outro exemplo aqui, a primeira ali, ela usa um tecido que não sei se é uma oncinha, assim, como que isso de fato vira tendência, tá? Então eu vou usar o exemplo desse cara aqui, o magrão ali está descendo, né, na plataforma, alguém vai lá, tira uma foto dele e ele entra no evento, tá? Da onde que surge essa tendência? Da onde que ele buscou essa inspiração? Para responder isso, eu trago, né, o que vocês devem conhecer aí, um resumo da pirâmide do consumo, que basicamente fala o quê? Né? Você tem alguns atores, né? E aqui eu trouxe bem para a questão da moda, tá? Grifes e desfiles, passarelas, no caso, né? Ou podem ser grandes empresas de inovação, de tecnologia. Essas empresas estão lá no topo da pirâmide, porque elas são o que a gente chama de trend creators, né? Que são os criadores de tendências. No meio, a gente tem uma parcela de um grupo que são as celebridades, os influencers, né, que tem, de alguma forma, como é que eu vou dizer? É uma influência mesmo, né, de influenciar outras pessoas. E lá embaixo a gente tem, não embaixo, né, por ser ruim, mas é a grande base, assim, onde está a maior parte das pessoas, que é o público comum, que pode ser ele um público de massa ou de nicho. Então, existem 3 formas principais que as tendências surgem. A primeira é o que a gente chama de trickle down, que é de cima para baixo, basicamente. Você tem lá um estilista específico, de uma grife famosa, ele cria enfim, um desenho, uma sua arte ali em formato de vestido, por exemplo. Algumas celebridades começam a utilizar esse tipo de produto e então o público em massa está consumindo, tá? Outro formato é o trickle up, que é o contrário, que esse é o mais interessante para todos nós que ainda não somos nenhum, né, Gianni Versace das passarelas, que é basicamente o seguinte, identifica-se comportamentos no público, comportamentos de consumo, e esses comportamentos indicam a esses criadores de tendências novos padrões que as pessoas tendem a buscar. Então, o que eles fazem? Lá de cima, eles enxergam esses padrões, não é agora uma criação artística, né, do dono lá, ou da dona, enfim, da grife, mas é algo que é observado como um movimento do público.
Daí, então, cria-se, da mesma forma, né? Cria-se esses produtos e serviços que respondem a esse público e depois desce novamente, tá? Daí sim que entra na questão da massa. E tem um terceiro, que eu nem vou me alongar muito, que é o trickle across, que entra de todo lado, daí não responde a pergunta que eu trouxe, que é da onde surgem as tendências, né? Porque ninguém sabe daí da onde surgem. Mas beleza. Um exemplo para exemplificar bem essa questão é o movimento vegano, tá? O movimento vegano é esse movimento que defende os direitos e a igualdade dos animais, não utiliza nenhum produto, nada de origem animal e tudo mais. É algo que cada vez mais cresce e é algo que é um movimento, né? Um comportamento comunitário de um grupo específico. E o que acontece? Isso é o trickle up, né? O que vem de baixo. Daí você enxerga ali o Insecta Shoes, que é essa marca de Porto Alegre, que eles fazem sapatos veganos para um público consciente e cada vez mais crescente. Então, é uma marca respondendo a um determinado movimento, um determinado tipo de comportamento de comunidade, tá? De consumo, no caso. Beleza, então voltando ao caso desse cara ali, esse cara aí é um cara que chama Felipe Seminfinger, o famoso Birleib. É o cara que morou comigo durante 6 anos lá, né, em Florianópolis, é meu colega de quarto, meu colega de apartamento aí, e o Biro também é o pai do Benjamin, meu afilhado. E nesse dia o Biro ele resolveu tentar lançar tendências lá na London Fashion Week. Ele se empolgou, e o que ele fez? Ele pegou, né, a cirola ali, deixou para fora da calça, levantou a calça, aquela meia branca padrão bem alta, assim, puxou para cima, ele já estava com o blusão da vovó, né, amarrou o cachecol na cabeça, e então ele pegou o cartão postal que ele tinha comprado naquele dia para usar como convite e tentar entrar na London Fashion Week. E lá foi, então, o Biro tentar lançar a tendência. Eu vou compartilhar o áudio aqui do meu sistema para vocês escutarem o áudio do vídeo, depois eu volto a falar com vocês, tá? Vamos lá. Nossa, estilo. Minha pele. A mulher vai tirar foto dele, ó. Não acredito que é Me escutam de volta, né? Sim. Beleza, então o Biro, como vocês viram, né, ele foi lá, tentou, ele conseguiu até entrar na London Fashion Week com um cartão postal fake, a moça tirou a foto dele de fato, só que, né, como vocês devem imaginar, ninguém está andando aí com cachecol preso na cabeça, cirola para fora, e o Biro não é nenhum influencer, nenhuma celebridade, muito menos é dono de grandes empresas de tecnologia de grife, tá? Mas o primeiro ensinamento que o Biro nos traz, deixa eu ver se eu consigo, passando de novo, que o Biro nos traz é que, assim, tendências, na realidade, se de fato ele estivesse vestindo uma tendência, ela não necessariamente é algo que vai se concretizar. Ela é uma previsão de futuro, é algo que a gente enxerga olhando para o hoje, né? O que a gente acha que vai acontecer no futuro. Então, agora eu trago para vocês o conceito que a gente utiliza no Sebrae de tendências de mercado, de tendências de consumo, que são basicamente o seguinte: novos padrões de comportamento de consumo que indicam que as pessoas, uma sociedade, uma comunidade, tende a seguir no futuro próximo. Isso em termos de consumo, tá? É conceitual, é bem difícil de digerir, e principalmente eu falando, então eu gosto de fazer uma brincadeira, tá? Que é o seguinte: pensa num local hoje, fecha seus olhos, faz a sua reflexão, pensa num local onde existem pessoas consumindo. Hoje na pandemia está cada vez mais difícil, né? Mas pense num local antes da pandemia, onde existem pessoas consumindo. Pode ser uma praia, pode ser um calçadão, pode ser um shopping center, tá? O que essas pessoas estão fazendo aí na sua cabeça, tá? O que está acontecendo? Pensa numa pessoa ali e vê o que ela está procurando, que tipo de loja que ela está entrando, como que ela está se relacionando dentro dessa loja, o que ela está buscando e comprando, como que ela está pagando, tá? Agora você está todo nesse turbilhão de coisas acontecendo na sua cabeça, tira uma foto desse momento. Agora você pega essa foto e tenta levar ela para daqui 15, 20, 30 anos. É isso que os estudos e análises de tendências tentam prever. Ela pega uma foto do hoje e tenta enxergar essa foto lá na frente. Ou seja, o que essas pessoas estarão consumindo, né? Como que elas estarão pagando? Será que esse local que você pensou ainda vai existir?
É isso que a gente tenta responder com os estudos de tendência, tá? Então, basicamente, o que eu costumo dizer é que tendência é comportamento das pessoas. Não é um produto específico. E a gente vai falar disso agora, aliás, depois desse slide. Por quê? Porque, conceitualmente, aqui acho que é um dos últimos slides de conceito de fato, tá? A gente divide tendências em dois grandes grupos, dois grupos, né? Um bem grande, um que já é uma segmentação do outro. São macro tendências. Quando a gente está falando de macro tendências, a gente está falando de tendências de escala global, ou seja, o que se fala aqui hoje, nesse local, nessa reunião aqui, está se falando nos Estados Unidos, na Europa, no mundo como um todo. Essas escalas, elas geralmente têm uma duração aí de 20, 30 anos, ou seja, demoram bastante para se concretizar, de fato, também ficam por muito tempo conosco. E, ao mesmo tempo, você tem as microtendências, que são tendências de escala menor, uma segmentação dessa macro, né? São bem mais locais, a gente pode estar falando de Brasil, a gente pode estar falando do Paraná, de Curitiba, ou de um bairro de Curitiba, tá? E duram bem menos, ou seja, 3 a 5 anos. É o que as pessoas costumam chamar de modismo, né? Ou mesmo o que a gente chama no Sebrae ações pontuais, porque a gente é Sebrae, mas assim, é o vulgo modismo, tá? E a gente vai daqui a pouco relembrar alguns modismos interessantes aqui. Mas antes disso, eu quero trazer um ponto bem importante, que essa reflexão eu quero que vocês guardem e levem para casa, que é o seguinte: quando a gente fala tendências, e por que eu nunca gosto de explicar tendências como moda, porque a gente coloca a tendência em um produto, né? Ou seja, aquele vestido é tendência para 2021, CrossFit é tendência para 2021. Quando a gente faz isso, a gente está confundindo os conceitos. Porque, vou usar o exemplo que está na tela, suculentas. Por algum motivo, explodiu-se as vendas de suculentas durante a pandemia. Se eu fosse analisar como o Sebrae falasse assim, legal, vamos indicar abrir lojas de suculentas, né? Enfim, para o agro, vamos pensar aqui como que a gente faz lá, sei lá, adubo para suculentas. Mas a questão não é essa. A questão que a gente tenta responder é olhando para a suculenta, e até o que eu coloquei na tela ali, fato portador de futuro, eles devem saber melhor do que eu, um termo que a gente empresta da economia, para dizer assim, que aquela suculenta, ela indica algo que é do futuro, é algo que as pessoas tendem a fazer, mas o que a gente se pergunta é assim, qual que é o comportamento do consumidor que fez ele ir buscar uma suculenta? O que ele espera quando ele compra um produto como esse, tá? E esses vários tipos de comportamento, eles são bem mais complexos do que um produto específico, porque, para esse mesmo comportamento pode ser uma suculenta que responda a isso, como pode ser vários outros produtos e serviços que tragam uma resposta para esse comportamento. Então não adianta eu dizer que paleteria mexicana é a nova onda do momento, porque depois veio o açaí, e talvez seja o cupcake e o brigadeiro, né? Tem até na literatura, as pessoas defendem bastante aí essa questão do que eles chamam de o tempo de sobremesa, tá? Que não era o cupcake, não era a brigadeiria, não era a paleteria mexicana, era o momento que a pessoa buscava para ter o seu momento de sobremesa ali, tá? Antigamente a gente ia num restaurante, almoçava, daí comia a sobremesa do restaurante. Hoje em dia, cada vez mais, a gente come no local, paga a conta, vai para o local, faz a sobremesa, vai para o local, toma um cafezinho. Então, são padrões de comportamento que mudam, tá? Mas beleza, vamos relembrar e viver, né? Dá uns exemplos aí, ó. Quem não lembra dos Crocs? Minha avó achava que eu usava drogas quando eu usava Crocs. Os fidget spinners, nossa, isso parece uma eternidade já, né? Foi o que? Ano passado. Cupcake, né? Como a gente falou, paleteria mexicana. Esses dias eu estava rodando no meu Twitter ali, eu vi um post interessante, ó, que não é minha fala, tá? A impressão que dá é que todo mundo que quebrou abrindo paleteria mexicana resolveu virar coach. Sempre tem uns coaches que me odeiam por causa disso, mas não fui eu que escrevi, mas é engraçado, tá? É só para ser uma piadinha mesmo. Gin, olha o gin aí, o gin que veio forte, né, nessa pegada que disseram que o gin era a bebida do maromba, né, que não deixava engordar, a bebida, como é que chama? Bebida mais saudável, né, que é uma grande mentira, assim, mas fez com que todo mundo se direcionasse para o gin, né? A gente tem vários bares de gin, por aí vai. Essa bebida cresceu bastante nos últimos anos. CrossFit, como eu comentei,
E, além disso tudo, né, todos esses aqui são tendências de comportamento e todas elas são ligadas a consumo. Aqui a gente está falando em movimentos sociais, né, movimentos de, enfim, comunidade, sociedade, como que a gente se direciona. Tantas coisas acontecendo no mundo há muitos anos, né, e hoje em dia, se você pegar essa semana, o mundo está cada vez mais sensível a vários assuntos, e esse tipo de movimento também afeta o comportamento das pessoas, que de alguma forma resulta também em comportamento de consumo. Então, o que as pessoas vão estar buscando? Como que você consegue, né, ser mais consciente, até consumo consciente, que é um oxímoro, né, essa palavra é boa aí, oxímoro, que é quando você junta dois conceitos que eles não têm nada a ver uma coisa com a outra, né, porque consumo e consciente não tem nada a ver, né, não existe consumo consciente, mas é uma palavra bonita, o pessoal utiliza e tal. Então, a ideia aqui é a gente enxergar para onde que a gente está se direcionando, tá? Então, no geral, o que eu vou fazer agora? Eu vou parar de falar tanto sobre conceitos e eu vou apresentar para vocês um estudo que a gente faz já há 4 anos, a gente lançou agora faz 1 mês, esse último que a gente atualizou, que é o Guia de Tendências para 2020 e 2021. Dentro desse guia, a gente vai falar sobre comportamento de consumo, tá? E é ideal, assim, que quando me perguntar, putz, como é que a gente empreende, né, com inteligência, como é que você busca? Eu faço isso, tá? Eu estou iniciando esse novo negócio, eu estudo muito as coisas, eu busco muitas informações, basicamente eu não consigo sair do zero sem dados, tá? Eu confio na minha intuição, mas para planejamento não. Então, aqui eu trago para vocês informações baseadas em fatos e dados. Isso aqui não é achismo, não é opinião, tá? Isso aqui a gente estuda mais de 20 e poucos reportes que são lançados ao longo do ano. A gente categoriza essas informações e foca para o Brasil e para os negócios do Brasil, tá? Então, vamos lá, sem mais blá, blá, blá. Então, dentro desse guia, a gente divide em 4 principais pilares. E os pilares são gestão, consumo, sociedade, tecnologia e experiências. Daí agora o que vai acontecer? Eu vou falar sobre cada um deles, eu não vou entrar muito a fundo para não ficar muito denso, daí eu posso abrir, vocês podem perguntar, tá? Se vocês tiverem perguntas, assim, mas eu vou dar um overview de cada pilar, o que tem dentro de cada pilar, e daí eu vou trazer cases, eu vou falar de empresas que estão de fato fazendo coisa, tá? Que daí pode ser que seja interessante para servir de inspiração para vocês. Então, vamos lá. Só para eu explicar dentro de cada pilar como que está dividido esse guia, né? Depois eu mando o QR Code dele aqui, vocês podem acessar. Dentro de cada pilar, você vai ter as macro tendências, que são aquelas tendências de escala global, e daí você tem as micro tendências dentro de cada macro, tá? Então, por isso que eu não vou entrar a fundo, porque é bastante conteúdo. Eu vou falar, o pilar de gestão fala sobre isso, as principais macros falam sobre aquilo, e daí eu vou trazer cases de empresa que atendem algumas dessas tendências. Beleza? Vamos lá, então o primeiro, deixa eu até passar o meu mouse, cadê para cá? Opa, deixa eu voltar, eu não estou vendo vocês agora, aí, daí qualquer coisa eu já volto para lá, tá? Porque eu vou ter que trocar de novo o som. Então, basicamente, quando a gente fala aqui no pilar de gestão, a gente está falando em como... vamos lá, essa aqui é boa, assim, o meu texto, geralmente ele é mais longo, mas o que eu quero para eu resumir aqui, quando a gente fala em pilar de gestão, a gente está falando basicamente em ambiente de negócios, tá? Quando a gente fala em ambiente de negócio, a gente tem 3 principais pontos. O eu, né, o eu Maurício, como empreendedor, como intraempreendedor, como colaborador de uma empresa. Você tem o negócio em si, né, e o ambiente todo que circula ele, ou seja, que impacta nesse negócio. Então, dentro desse pilar, a gente fala bastante sobre relações interpessoais, né, essas habilidades transversais, que o pessoal chama de soft skills, né, que é a tradução do inglês, assim, que são essas habilidades mais de relacionamento, cada vez mais, que a gente precisa ter nos profissionais do futuro, hoje em dia. Potências coletivas, no caso que a gente está falando assim, numa pegada mais de aprendizagem contínua, como que a gente consegue, com o nosso negócio, estar sempre adaptado a esse ambiente que tenta nos ferir com crises e, enfim, impostos e tudo mais, ou mesmo mudanças de comportamento, tá? Então, para cada pilar desse, eu vou trazer uma música, e por isso que eu vou ter que ficar indo para lá e para cá com o áudio. E para representar essa música, esse pilar, eu trago uma música de uma empreendedora brasileira que, assim, muitos gostam, alguns não, mas ela representa, assim, o que eu diria, né, em termos de música, como uma das principais empreendedoras e uma pessoa que está sempre ligada
e está sempre entendendo os seus consumidores, o momento, e consegue ser, acho que, uma das maiores artistas do Brasil na atualidade. Então, segue aí com vocês. Eu vou passar aqui de novo para mim, porque geralmente eu estou explicando, né, o que está acontecendo e por que eu seleciono essa música, e agora como ou eu falo ou o áudio aparece, tá? Então eu pausei ali, mas deu para entender. A Anitta, nesse clipe aqui, ela fez uma live no seu Instagram, né, então ela conseguiu gravar um clipe num take só, dentro da sua própria casa, na sua festa de aniversário, e ela gravou esse clipe num take só e transmitiu ao mesmo tempo a todos os seus fãs. Então, é uma pessoa que sabe se comunicar com seus fãs, é uma pessoa que está bem próxima dos seus clientes, ela entende o que acontece. Eu até queria trocar essa música hoje, eu fui no YouTube, né, pegar uma música mais atual e tal, eu entrei no próprio YouTube da Anitta e tem uma música dela que é uma música, é um reggaeton em espanhol e tal. Se for ver o clipe, é um monte de pessoas dançando nas suas sacadas, né? Então, assim, ela se atualiza o tempo inteiro, ela sempre busca entender qual que é o momento daquela pessoa que está recebendo aquela informação e aquele conteúdo que ela está gerando, tá? Mas beleza, vamos passar da Anitta aqui, deixa eu ver como que eu faço, aí. E daí a gente entra, então, nesse pilar de gestão, tá? Lembra da Anitta e pilar de gestão de negócios, olha que loucura, quando você pensou que ia acontecer isso. Dentro desse pilar de gestão, a gente está falando basicamente em potências humanas, né? É o que eu tinha comentado, assim, como que eu, Maurício, quais são as habilidades que eu preciso ter no futuro para que eu me mantenha relevante, para que eu seja um empreendedor, né, que consiga responder aí as demandas atuais da sociedade, ao mesmo tempo em que eu penso, né, quando eu passo ali para outra macro tendência, nas potências coletivas, ou seja, no meu negócio, como que o meu negócio consegue, de alguma forma, se conectar ao ambiente, como eu consigo me conectar com outras marcas e talvez trazer mais impacto, né, para o meu próprio negócio. Então, aqui dentro dessa macro tendência, a gente fala bastante hoje em dia do que a gente chamou ali da micro tendência de fraternidades comerciais, tá? A própria pandemia nos mostra isso, né? Marcas e mais marcas se juntando dentro do Instagram, por exemplo, tá? Não sei qual marca fez uma campanha com outra marca. Eu não estou falando de marcas gigantescas. Você fala de uma doutora que tem uma presença digital, falando com um cara lá, uma outra nutricionista que está relacionado, que são duas marcas diferentes, por exemplo, fazendo uma live no Instagram, tá? Então, a minha questão aqui é que hoje, né, em dia, bem mais do que antigamente, essa questão de você se atrelar a outras marcas é muito importante. E não somente marcas que são complementares à sua, às vezes concorrentes, tá? O que é bem interessante, porque eu até vou trazer um case sobre isso, que fala sobre como que você consegue, né, juntos trazer mais, no caso, tráfego para o seu website, tráfego para o seu estabelecimento físico, ou mesmo para o seu online, tá? E por último, a última macro tendência, a gente está falando bastante em como que a gente consegue se adaptar, como que a gente consegue sempre estar, como a Anitta, adaptado, né, aos clientes que a gente tem, como que a gente está sempre olhando para onde a gente está se direcionando, tá? Para não virar lá o coach da paleteria mexicana, desculpa, o coach não, para não virar próximo paleteria mexicana, no caso, virar coach. Brincadeira aí com os coach de novo, tá? Vamos lá. Então, o primeiro case que eu trago é uma padaria aqui de Curitiba que chama Prestinaria, tá? A Prestinaria é uma padaria bem antiga na cidade, ela já teve que se reinventar várias vezes, e agora ela lançou, durante a pandemia, o conceito de micropaderia com sistema de takeaway, tá? Que basicamente está respondendo a uma tendência que a gente já tinha apontado no guia anterior, que a gente chamava de on the go, né? Aqui, se vocês forem ver, eu não sei se vocês vão estar vendo meu mouse, do lado da prestinaria, que estava fechada ainda quando saiu a foto, né, abriu faz umas 2 semanas, tem uma outra microportinha aqui,
que é um café, é o The Coffee. O The Coffee era um case que a gente utilizava também, é um micro café, só cabe uma pessoa de pé lá dentro, ela nem te atende, né, ela nem te faz o pedido, é tudo feito através de um tablet, ela só está ali para fazer o café e mandar para fora, né, e a pegada é essa, assim, é meio que é um conceito que veio do Japão, né, que tem essas micro portinhas em que as pessoas passam e consomem tudo, né, na correria e tal, e a prestinaria veio nessa pegada. E eles fizeram uma comunicação bem inteligente, porque agora, né, ninguém está necessariamente indo nos locais, consumindo, ficando muito tempo, então você pode comprar o seu pão só passando ali e pegar, tá? Você não necessariamente fica no café deles, no restaurante. Então, esse foi o exemplo da prestinaria, bem como o The Coffee, tá? Não sei se tem alguém de Curitiba aqui, desculpa, segundo case seguido de Curitiba, não sei se, enfim, se tiver alguém de Curitiba aqui, eu acho difícil também saber que local é esse. Esse é um edifício chamado Edifício Carmen, fica quase no centro ali de Curitiba, sempre, né, durante muito tempo foi casa de pequenos negócios, tá, como você vê ali, sapataria e chaveiro e tudo mais. De um tempo para cá, o Edifício Carmen virou isso aqui, ó. O Edifício Carmen ganhou uma fachada nova, ganhou uma identidade completamente diferente, virou um condomínio de economia criativa, tá? Dentro desse local aqui, você tem marcas complementares e concorrentes convivendo. O próprio Café Botanique, onde tem ali o cara na frente de bicicleta, é um local onde que tem duas marcas. Você tem o Botanique, que é uma floricultura, e o Negrita Café, que é um café que hoje em dia já está mais para a linha do bar e do gin também, que coexistem nesse ambiente, tá? Do outro lado da rua, você tem outra loja, outra floricultura, que talvez, eu imagino ser concorrente ao Botanique. Se você entrar no Instagram do Botanique, eles indicam uns aos outros, né? Então, quando eu vou no Botanique e não encontro alguma coisa, eu vou no outro lado da rua. A mesma coisa eu faria do outro lado, né? Então, são marcas que, de alguma forma, atendem essa tendência das fraternidades comerciais, tá? E que para todo mundo aqui atrai um público que é semelhante, tá? Querendo ou não, as lojas são bem similares. Você não tem aqui, por exemplo, correio ou lotérica, né? Você tem roupas ali que são, enfim, de um cara lá que está criando a sua própria marca, você tem um café, uma floricultura. É uma identidade, né, construída com as marcas ali. Enfim, esse é o caso do Edifício Carmen. Por último, para esse pilar, eu trago o case da Panic Lobster. A Panic Lobster é uma startup, se não me engano, ela é do Paraná, tá? Eu não me lembro de onde exatamente que eles são. Eles são parceiros do Sebrae, e o que eles fazem? Eles utilizam inteligência artificial, não, óculos de realidade virtual para treinar as pessoas nas suas habilidades de comunicação. Por quê? Não é tão fácil, né, não é todo mundo tem o privilégio, como eu, de ser convidado para falar para algumas pessoas e treinar as suas habilidades de comunicação. E isso cada vez mais é necessário nos profissionais das empresas, né? Então, o que acontece? Você utiliza um óculos de realidade virtual simulando uma sala. Deixa eu até ver se tem outro slide. Então, você bota esse óculos, você sobe a sua apresentação, né, no software deles, você fica vendo embaixo como se você tivesse a sua televisão ali e tal, é cronometrado, você pode gravar e mandar para alguém dar um feedback para você, mas eu contando não parece tão legal. Quando você bota esse óculos na cara, dá um frio na barriga na hora, entendeu? Tem lá o cara que fica gravado lá, um que fica lá atrás mexendo no celular, outro boceja, entendeu? Tudo aquilo mexe com você e treina de alguma forma para você perdendo o frio na barriga. Então tá aí a Panic Lobster nessa questão de, né, trabalhar as habilidades transversais das pessoas. Beleza. Pilar 2. Alguma pergunta? Olha lá, apesar da concorrência, as lojas similares acabam se complementando no caso do Edifício Carmen. Exatamente, Fernanda. Se tiverem alguma pergunta, podem lançar no chat, tá? Eu vou já iniciar o segundo pilar, que é o pilar de consumo. Opa, eu passei. Eu sempre passo, desculpe. É o pilar de consumo e sociedade. E aqui, quando a gente está falando de consumo e sociedade, é um dos que eu mais gosto de falar, tá? E por quê? Porque, ai meu Deus, vamos lá, até tem que tomar cuidado assim com o que eu falo, mas vamos lá. Bem antes da pandemia, já é bem sabido que o funcionamento e as regras gerais da sociedade, elas entraram em colapso, tá? Quando a gente vem historicamente focando em bens de produção e tecnologia, a gente acabou esquecendo de dar atenção às habilidades humanas mais fundamentais para se viver com qualidade de vida. Então, o que aconteceu? A nossa sociedade literalmente adoeceu, tá? A gente atingiu registros aí de doenças por estresse, fadiga, isolamento, nunca antes vistas.
Então, agora, o que é necessário? Inicia-se uma reorganização, onde a gente prioriza o bem-estar, a saúde geral da população, tá? Então, dentro dessa tendência aqui, a gente está falando bastante nisso, a gente está falando em como que isso já vem de bastante tempo, assim, é uma macro tendência, essa questão de busca pelo bem-estar, né? Mas tem essa questão também de como que eu me sinto bem, né? Eu, Maurício, me sinto bem, eu busco saúde, eu busco, né, mindfulness e tudo mais, mas ao mesmo tempo, como que eu causo menos impacto a mim, menos impacto ao próximo e ao meio ambiente, né? Então, eu estou olhando para os arredores do meu ser também, nessa macro tendência, e mais, além disso, quando eu olho para mim, quando eu olho para os meus arredores, eu identifico que muita coisa ruim está acontecendo, não sei se alguém se identifica comigo nessa fala, tá? E daí o que acontece? Você tem que incluir, você tem que trazer para dentro várias pessoas, públicos, né, que às vezes não eram públicos, às vezes, da sua empresa. Então, quando a gente fala em consumo e sociedade, a gente está falando muito sobre identidades plurais, tá? A gente está falando sobre o despertar do consumidor, a gente está falando sobre consumo consciente, consumo verde, e por aí vai, tá? Então, eu vou botar a nossa música que representa esse pilar do consumo e sociedade, que não é necessariamente uma música, né, como é a da Anitta, ela é, não sei se vocês lembram, eu vejo que tem bastante pessoas jovens aqui, mas nos anos 90 a gente tinha um hit que usava um estereótipo de loira para fazer uma piada, né, era uma música do Gabriel Pensador que o refrão falava sobre loura burra. E então, eu acho que todo mundo entende que hoje em dia isso não cabe mais na nossa sociedade, né? Então, a Boticário convidou o Gabriel Pensador e a Jade Baralto para reescrever e regravar. Existem mulheres que são uma beleza? Não, hoje eu sei e afirmo com certeza que a beleza na verdade está em toda mulher, está em todos os sentidos, só não vê quem não quer. Se quer saber o que? Onde é lugar de mulher? É na empresa, na balada e mais onde ela quiser. Liberdade na cabeça, personalidade forte, mostra atitude e estilo até no corte de cabelo, que é da cor que ela escolheu. Louro, negro, ruivo, castanho, quem sou eu pra julgar, criticar a escolha de alguém? Homem de atitude sabe enxergar além dos estereótipos e rótulos ultrapassados. Abre a sua mente e olha pra frente pros lados. Olha quanta gente se expressando mais e mais. Cada um faz o que quer, cada um sabe o que faz. Evolua! Com amor e respeito. Evolua! Ninguém é perfeito. Evolua! Na mente e no peito. Evolua! Eu fiz desse jeito. Evolua! É só desse jeito. Evolua! Com amor e respeito. Evolua! Na mente e no peito. Evolua! Pra que preconceito? É isso aí. De loura burra, né, nem loura burra para evolua. Então, não cabe mais em nossa sociedade vários comportamentos antigos que temos, né, é de fato dolorido para muitas pessoas, inclusive para mim, né, você se desfazer e se desconstruir, acho que para todos nós, de várias coisas que aprendemos e que vêm com a gente desde que a gente, né, engatinha. Então, a sociedade demanda esses momentos, demanda essas rupturas, e esse pilar ele fala bastante sobre isso, tá? Sobre os novos comportamentos, quem são os clientes do futuro, porque se você ficar abraçado nos clientes do passado, eu acho que daqui a pouco, né, o Covid aí mais fácil, nem vou jogar a praga aqui, tá? Mas vamos lá. Então vamos para as macro tendências desse pilar. Aqui, como eu falei, a gente tem uma macro que fala sobre saúde e bem-estar em primeiro lugar, né? A gente tem micro tendências que a gente chamou ali a primeira, tudo à flor da pele, que fala bastante sobre a situação atual em que tudo está difícil, tudo está, né, assim, é bem a flor da pele, assim, são movimentos, são acontecimentos, é o tempo inteiro acontecendo coisa. Você vê dos Estados Unidos, né, assassinaram um negro 2 meses atrás, na semana passada outro, e os movimentos estão cada vez mais ganhando força, né, enfim, tem vários fatores. Então, como que isso afeta, de fato, o consumo, e como que isso, né, é ruim eu falar isso, não faz sentido nenhum eu falar em que ser uma oportunidade, inclusive eu nunca chamo a crise, principalmente da pandemia, como oportunidade, porque não faz sentido. Há outras oportunidades em crise, mas essa crise que nós vivemos hoje em dia, ela não é só econômica, né, ela envolve muitas outras coisas. Mas, enfim, sair do ponto aqui, tá? Saúde e bem-estar, em primeiro lugar, é a nossa macro, número 1,
que fala exatamente, né, eu buscar o que é melhor para mim, né, em termos do eu mesmo. Depois a gente tem essa questão do despertar do consumidor, onde a gente acaba consumindo o que impacta bem menos, né, a gente compra somente o necessário. Não sei quem aí teve a oportunidade de ficar mais em casa nessa pandemia. Eu acho que vocês notaram tanto de coisas que vocês compram que são completamente desnecessárias, né? A gente sente saudade daquele comportamento? Sente, porque era legal passar num lugar, pegar um café e sair tomando. Mas você faz isso dentro da tua casa? Não necessariamente, entendeu? Então tem um monte de coisas que a gente aprendeu a viver sem e que às vezes você nem percebe, mas você nem sentiu falta também, tá? Enfim, então a gente tem essa questão do despertar do consumidor, né, e tem também a gente comprando do próximo, né, ajudando, é um momento de solidariedade também, esse atual e que vai se estender para o futuro, tá? E por último, a questão das identidades plurais. Aqui a gente está falando em tempos de diversidade, a gente está falando em inclusão, a gente está falando em diversidade, né, como quem tinha comentado mesmo era a Fernanda, se não me engano, quando eu perguntei, deixa eu voltar aqui... A Isabelle falou em diversidade, tá? E exatamente isso, assim, e tem vários paradigmas, né, que na nossa cabeça a gente pensa, quando a gente discute bastante sobre o movimento vegano, que é um movimento que está muito em alta, e quando alguém pensa assim, putz, mas como é que eu vou fazer um restaurante vegano? Ele vai excluir as pessoas que comem carne, né? Mas é pelo contrário, né, porque o cara que come carne, ele come a comida vegana, agora o cara que é vegano, ele não come carne. Então, se você tem carne ou qualquer outro tipo, né, de item que é oriundo de animal. Mas, enfim, sabe que o modo de pensar é esse, né, que parte de um pressuposto, que é o pressuposto fixo que está dentro de nós, e a gente não consegue enxergar que é o contrário, né? A mesma coisa acontece para minorias, né? Mas, pô, eu não vou para minorias, mas hoje em dia isso não faz sentido nenhum mais, tá? Isso é só adição de público, se você quiser. Em alguns casos, você consegue focar em públicos específicos, sendo muito mais válido do que você atirar numa massa, né? Você, faz uma comunicação geral, vendo picolé e bota no meu Instagram. Cara, para quem que você está direcionando isso, sabe? Agora, eu vendo picolé colorido, bandeira LGBTQ+. Beleza, você focou no público, entendeu? Então, tem várias formas de você ser inteligente e encontrar as pessoas. E inclusão é a palavra aqui. Beleza, então vamos para os cases, né? Chega de falar, Maurício. Primeiro case, Desrotulando. Esse é um aplicativo de uns brasileiros, tá? Eles criaram esse aplicativo, um casal, eles moram no Canadá hoje em dia. E que basicamente, qual que é o objetivo? Vocês podem baixar ele hoje em dia, ele está disponível, tá? Tanto na App Store como na Play Store ali do Google. Você baixa esse aplicativo, então você vai lá no mercado, enfim, pega um produto na sua casa, escaneia o código de barras. Ele vai te dar um ranking de 0 a 100 de quão saudável aquele produto é ou não para você, tá? Então a ideia do Desrotulando é fazer com que você faça escolhas mais saudáveis para você. Então, para mim é ótimo. Quando eu vou no mercado, eu posso escolher, tem 2 marcas, eu não sei a diferença, cara, pum, escaneei um, escaneei outro, putz, isso aqui é melhor, sabe? Então, beleza. Então, a gente busca essas coisas interessantes que façam, como é que eu vou dizer, aqui tem uma questão de buscar por saúde, mas também tem uma questão bastante de conveniência, né? De você conseguir encontrar essa informação. Ele é gratuito, tá? É gratuito. Se você tiver alguma restrição, alguma dieta específica, daí você assina o plano deles, daí, enfim, eles têm uma atenção bem mais direcionada para determinados tipos de dietas, tá? Mas tem um monte de coisa ali, bem interessante. Então fica aí a dica do Desrotulando. Impossible Foods, esse é legal também. Alguém conhece o Impossible Foods? Aqui no Brasil tem vários hambúrgueres que são na base de plantas, tá? Deixa eu até ler o que o pessoal escreveu aqui, ó. Antes de eu passar. Boa, Bruno. Boa, a Fernanda comenta sobre a evolução do marketing consciente, que hoje é gritante, né? Eu até tenho uma palestra que eu trago uma propaganda da Skol, não sei se vocês lembram, que era... Enfim, a propaganda basicamente é uma sereia dentro do mar, e daí ela sai, vai tomar cerveja com um cara naqueles bares de praia aqui, né, que montam na ficção ali das propagandas de cerveja, e ela tá falando com um cara e ela fala que o cara é gatinho, e o cara responde, mas cuidado que gato come peixe, né? Que não faz sentido nenhum, né, se for pegar hoje em dia, e daí se for pegar a mesma propaganda hoje em dia da Skol, você tem a Skol Colors, né, que é completamente diferente a pegada. Então é exatamente isso aí, Fernanda.
Deixa eu ver aqui. Exatamente, o Guilherme comentou sobre a Budweiser e como que ele refez algumas propagandas dos anos 90. Eu poderia fazer essa palestra inteira só com propagandas que mudaram, assim, o que é bem interessante também, porque, cara, é gritante as mudanças, assim, sabe? Bem interessante, Guilherme. Beleza, então eu vou seguir aqui no Impossible Burger. O Impossible Burger, ele é um hambúrguer à base de plantas, tá? Como vários que a gente tem aqui no Brasil. O Fazenda do Futuro, me corrija aí, Seara, já tem alguns, tá? A grande diferença, e eu como trabalho com inovação, eu costumo dizer que o Impossible Foods é uma das empresas mais inovadoras que eu conheço na atualidade. Por quê? Porque o Impossible Foods nasceu com uma vontade de descobrir o porquê que comer carne é tão bom. Desculpe aí os vegetarianos e veganos, tá? Por que é tão bom mastigar o tal do hambúrguer ou uma carne específica? Então, eles saíram desse ponto. Eles não tentaram criar algo que era similar a uma carne que poderia ser bom tanto quanto. Eles descobriram nesse estudo deles que tem uma proteína dentro aí da carne que você vai, enfim, você vai quebrando ela lá. Eu não entendo nada dessa questão, tá? Mas eles chegaram num negócio chamado leghemoglobina, traduzido em inglês já, tá? E é isso que dá essa sensação de prazer na boca quando você morde uma carne que está sangrando ou não, enfim, tá? E eles conseguiram reproduzir isso e encontrar essa proteína numa proteína de soja. O problema é que não há soja suficiente para você conseguir fazer um hambúrguer necessariamente com o tanto de proteína que precisa. Então eles criaram em laboratório a tal da proteína leghemoglobina, que na realidade dentro dela tem um negócio chamado Him, o Him que é o que dá essa cara. Então eles criaram um hambúrguer que inclusive sangra quando você frita ele e tal, tá? E eu testei, eu comi ele. Hoje nos Estados Unidos ele tá em tudo que é Burger King, tá? É normal, assim. Ele é absurdamente parecido com uma carne normal. Dentro de um hambúrguer, você não tem como notar a diferença. Eu quebrei lá o hambúrguer inteiro para ver a diferença entre um e outro. Você vê assim, mais ou menos que um talvez seja mais pastoso, o outro é mais buludinho assim que o outro, tá? Mas é absurdo, assim, tanto que não te dá... Você pensa assim, cara, não estou precisando consumir essa carne, e é tão bom quanto o outro, por que eu vou consumir esse outro, entendeu? Então, o Impossible Burgers é gigantesco nos Estados Unidos aí, tão bem grandes. E lançaram, se não me engano, tem uma conferência que é o Consumer Electronics Summit no começo do ano, que é uma das maiores conferências de produtos eletrônicos no geral. Eles estavam lá também e lançaram a carne de porco assim também, tá? Impossible Burger. E por fim, o último case que eu trago aqui é a Q, vulgo Q. Aqui, como é que eu vou explicar? Vou ter que explicar porque eu vou botar a fala aqui depois. Então, hoje em dia, quando a gente pega o nosso celular, alguns falam com a Siri, outros com a Cortana, tem as assistentes de voz, O pessoal tem a Alexa em casa e tudo mais. Todos esses assistentes de voz, eles têm voz ou masculina ou feminina, Então, o que esses caras criaram? Eles criaram a primeira voz sem gênero do mundo. É uma série de cientistas ali que eles gravaram uma galera, um monte de vozes de homem, mulher, trans, enfim, todo mundo que eles encontraram. E claro, a voz masculina e a feminina, eles têm uma frequência diferente. Então, quando eu vou tocar aqui para vocês, eles acharam essa frequência no meio, que eles chamaram de frequência sem gênero. Algumas pessoas escutam, isso depende do seu aparelho auditivo, mais puxado para o masculino, outros mais puxado para o feminino, mas o que interessa aqui é que eles pedem para vocês compartilharem com esses grandes empresas que utilizam assistentes de voz, Amazon, enfim, Google, a Apple, para que mais pessoas se sintam representadas pela tecnologia. Tá? E eles trazem essa bandeira de que a tecnologia ela serve para incluir. Então, fica com vocês aqui, eu vou mudar meu áudio aqui. Hi, I'm Q, the world's first genderless voice assistant. Think of me like Siri or Alexa, but neither male nor female. I'm created for a future where we are no longer defined by gender, but rather how we define ourselves. My voice was recorded by people who neither identify as male nor female, and then altered to sound gender neutral, putting my voice between 145 and 175 hertz, a range defined by audio researchers. But
Opa, mudei aqui de novo. Eu não ia deixar até o final porque ela fala bastante. E eu vou abrir para vocês aqui o site dela para vocês, se vocês tiverem interesse, porque ali vocês podem, inclusive, brincar com a voz, tá? Aqui está tocando um som e daí você vê a diferença de uma voz masculina, a voz feminina e né, o que fica no meio ali é percebida como a frequência neutra. Ela está falando no meu ouvido, acho que vocês não estão ouvindo. Uma pergunta, vocês estão ouvindo bem quando eu coloco esses vídeos? Tá, menos mal. Às vezes ninguém estava ouvindo, mas tudo bem. Galera, então encerramos esse pilar aí do sociedade e consumo, tá? Então, se vocês tiverem alguma pergunta, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Tá. Fechou, tá? Se vocês forem perguntando, eu vou vendo, tá? Esse pilar aqui é um pilar bem fácil de falar, porque tecnologia é o que todo mundo acha e vincula também a tendências, né? Você fala, as tendências, o cara já fala na hora, não, é blockchain, inteligência artificial e tudo mais. É aqui que está isso, tá? A gente criou um pilar só para falar de tecnologia, e, enfim, e o que vem com a tecnologia para nos ajudar. Opa, eu mudei aqui. Cadê minha tela? Estou procurando ela aqui. Aqui, beleza. Então vamos lá. Então quando a gente fala aqui em tecnologia, nesse pilar a gente está falando de conexão, tá? Conexão de tudo. Hoje em dia os mundos real e virtual, eles são codependentes. Cara, na pandemia cada vez mais, né? É muito mais o mundo virtual do que qualquer coisa. A gente sai de uma tela, está em outra, vai para outra, dorme, acorda, está na tela de novo. Então o que acontece? Quando a gente pensa em empreender, enfim, comunicação, informação, comercialização, já não é mais possível fazer isso sem considerar a internet e a conectividade. E é então nessa conexão entre real e virtual que a gente não tem como negar mais que a integração das realidades finalmente chegou. E quando eu falo isso, eu estou falando de fato de realidade virtual, que é aquela dos óculos, estou falando de realidade aumentada, que a galera deve saber aí do Pokémon GO, né, que você aponta o celular e você enxerga algo, a realidade real, né, nem sei se tem isso, mas é a nossa realidade, e tem uma coisa também chamada de realidade mista, que é uma coisa, que é uma tecnologia que você, por exemplo, utiliza um óculos e você enxerga algo no ambiente, mas não necessariamente ele bloqueia a sua visão, como é o do Pokémon, né, você consegue ver através e tudo mais. Então, nessas novas estruturas, a gente tem que estar preparado para uma transformação total de mercado e sociedade. E a minha dica, quando eu falo desse pilar, para não ficar esse monte de blá, 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 é o seguinte, cara, tecnologia é algo que tem que ajudar você, o seu negócio, enfim, a levar valor para o seu cliente de uma forma que seja mais inteligente, uma forma que seja mais automática, que seja melhor, que tenha uma experiência diferente, tá? Então, tecnologia é um meio para fazer com que você entregue valor para o seu cliente. A gente sempre, há muito tempo, né, a gente sempre teve na cabeça que, como é que eu vou dizer assim, adotar uma tecnologia no negócio era algo extremamente caro. Extremamente caro. Não, eu tenho setup, implementação. Hoje em dia, isso cada vez cai mais por terra. Nós tem aí startups, empresas de SaaS, né, o famoso SaaS, Software como Serviço, Software as a Service, né? Então, hoje em dia, você entra num site e constrói um chatbot para atender as pessoas que entram no teu online em menos de 15 minutos. E você paga mensal, sei lá, 15, 20 reais. Então, não é aquele cara que tinha que ir lá instalar um programa que custava 8 mil reais, e você tinha que pensar se aquilo ali se pagar alguma hora, entendeu? Você cancela a qualquer momento. Então, a tecnologia hoje, ela é cada vez mais sob demanda, né, e cada vez mais fácil de acessar. Eu até vou deixar aqui no chat para vocês, se vocês tiverem interesse, agora eu lembrei de uma dica, um site que a gente criou, que chama Toolbox Sebrae, tá? Dentro desse Toolbox, para a pandemia, a gente selecionou várias soluções que são gratuitas, ou elas estão gratuitas, ou elas têm um cupom com no mínimo 90 dias de gratuidade, tá? Para o Sebrae. Então ali, se você tem um negócio, se você conhece pessoas que têm um negócio, enfim, tem várias soluções que podem ser utilizadas para melhorar, enfim, comunicação nas redes sociais, você pode botar chatbot, você pode acessar mais mercado e clientes e por aí vai, com soluções gratuitas, tá? Uma porrada de solução interessante para ajudar o seu negócio. Mas, enfim, sem mais delongas, eu vou botar a música que representa o pilar de tecnologia. Eu vou mudar de novo meu áudio e eu vou explicar aqui para vocês antes que, basicamente, o que eu vou botar aqui, eu vou falar depois, vamos lá.
Essa aí eu sempre esqueço o nome dela, é o nome japonês, Hakuna Matata, um negócio assim, tá? Ela é um holograma, esse vídeo já tem 10 anos, se não me engano, tá? Os japoneses aí adoram ela, lotam estádios para assistir um holograma fazer o seu show, sua performance. Então, imagina se a gente pegasse a Anitta lá do começo e conseguisse colocar a Anitta em 27 estádios ao redor do mundo ao mesmo tempo, né? Com um público desse. Então, assim, tecnologia, de novo, é algo que é para você levar valor para o seu cliente de uma forma, ter uma experiência diferente, um formato às vezes diferente, tá? Esse tem vários vídeos desse holograma na internet, e isso não é novidade, né? O Tupac foi ressuscitado também, né? Num evento que teve ali, o Snoop Dogg cantando com o Tupac num holograma também. É bem interessante esse tipo de tecnologia. Mas hoje só o que não dá para fazer é se aglomerar daquele jeito que a galera tava, né? Assistindo o show. Mas beleza. Então, aqui dentro da tecnologia, a gente está falando como a internet é o novo normal, né? A gente fala bastante sobre o novo normal e, cara, para mim aqui, a dica que eu dou quando eu falo nessa macro é: se você tem um negócio, conhece alguém que tem algum negócio, você tem que dar um jeito de estar online, tá? Você tem que dar um jeito de estar no digital. E beleza, o Maurício falou que não é tão caro mais hoje em dia para eu implementar lá meu chatbot, meu e-commerce, mas não é isso necessariamente que eu estou falando. Você pode, se você tem o WhatsApp e Instagram, você já está no digital, tá? Se você utilizar eles da forma correta, você já está utilizando eles no formato mais digital. Então, a pergunta que você tem que saber e conseguir responder aqui quando você entra nessa internet do novo normal é como que os seus clientes vão te encontrar, né? Se você, hoje em dia, durante a pandemia, se você não está online, aonde que você está? Ninguém vai te encontrar, e esse é um grande problema, tá? Também a gente está falando dos novos formatos digitais, e quando a gente fala em novos formatos digitais, a gente está falando de infraestrutura, tá? Isso não depende de nós, depende de várias outras coisas, bem como, exemplo, a chegada da internet 5G, né? Que está lá, não passa caneta, mas que, enfim, vai proporcionar um monte de coisas interessantes. Hoje em dia, a gente tem já quase alguns testes. Vamos lá, vou tentar ser mais didático com essa questão do 5G. 5G é uma tecnologia que permite a gente conseguir passar muito mais informação através dessas tecnologias. Por exemplo, nessa live aqui, nesse mini curso, eu estaria com uma câmera muito melhor, e vocês me enxergariam muito melhor, que não necessariamente é tão bom, vocês iam ver tudo, as imperfeições, mas a pegada é assim: hoje em dia você tem um monte de live acontecendo, YouTube é rei de lives, né? Agora, será que tem alguma live 360 em que você controla? Não necessariamente. Por quê? Porque é muito mais pesado, tá? Tem algumas pessoas testando, elas ficam bem ruins as qualidades. Com o 5G, você, né, permite fazer isso. E não só live, né? Live é uma coisa que é mais próxima do nosso, mas telemedicina impacta bastante, né? Eu consegui operar alguém lá na China, estando aqui no Brasil, e por aí vai, tá? E por último, ali a gente chama de artificiais inteligentes, essa questão de domesticando robôs. E domesticando robôs não é o robô da fábrica lá, da montadora, que fica pintando os carros, botando pecinha, também, tá? Mas aqui a gente está falando muito mais em chatbot, em formatos de automatizar ações que você faz na sua empresa, de alguma forma, e tudo mais. Mas vamos lá, eu vou entrar nos exemplos da tecnologia, porque são bem legais, e ao mesmo tempo que parecem ser complicados, eu quis trazer coisas que estão bem próximas e estão para chegar, tá? Ou que já estão aí. Esse é um exemplo que já está aí, o Anabai. O Anabai é uma empresa polonesa, se não me engano, tá? E o que eles fazem? Eles utilizam realidade aumentada para fazer com que você possa testar os produtos comprando online. Então, você pega seu celular, hoje em dia, se você quiser baixar, eles já tem esse aplicativo, o AnaKicks, o das joias também, e o dos esmaltes. Você baixa o aplicativo, aponta para o seu pé e está lá o tênis, entendeu? Legal, gostei desse, escolhe. Então, é um formato de você ver se fica bom ou não em você. Daí, beleza, nossa, mas que massa, né, Maurício? Mas que massa essa empresa, ele faz isso ali para eles. Não, a pegada da Anabai é transformar isso numa plataforma. Então, daqui a uns anos, vocês provavelmente vão estar enxergando, e toda vez que vocês forem comprar algo, vocês vão poder testar. Porque a Anabai está vendendo a plataforma, a solução, tá? E daí vocês vão testar com tudo que vocês conseguirem. Hoje em dia, né, se vocês forem entrar nesse mercado aí de compra online, por exemplo, móveis, né, tem a Madeira aqui, que é uma startup de Curitiba bem interessante. Tem empresas que trabalham só para o Madeira, fazendo modelagem desses produtos que são vendidos online.
Isso vai acontecer da mesma forma para isso aqui, né? Como que você modela isso para a realidade aumentada? Então, não é necessariamente algo que você vai fazer. Você só vai lá, contrata a empresa e vai estar dentro do seu e-commerce, da sua loja virtual, esse tipo de tecnologia, tá? Beleza, outros exemplos aí, ó, durante a pandemia eu quis trazer, né? Como é que joga tênis aí, né? Djokovic lá foi, enfim, pegou Covid, todo mundo deu uma mijada nele. Os caras fizeram o campeonato de tênis com, né, o Rafael Nadal ali e o, como é que eu esqueci, o Murray ali, jogando e por aí vai. Mas isso aqui, beleza, é um negócio que nós poderíamos fazer também, tá? Mas é um exemplo de como que o vídeo é a nova comunicação, tá? Vídeo é a nova comunicação. Fiquem ligados nisso. Esse cara aí, não sei se vocês viram, é o Travis Scott, né? Se não me engano o nome dele. É um rapper americano. E ele tá dentro desse jogo aí, jogo de primeira pessoa aí, Fortnite. Alguém pode me corrigir se eu estiver falando cagada, tá? Mas é um jogo gigantesco, uma galera utiliza ele. Falavam que ele estava meio apagado, daí esse cara foi renderizado e ele lançou, fez um show dentro de uma plataforma de videogame. Então, durante as 2 horas de evento dele ali, tiveram mais de 14 milhões de pessoas assistindo ele ao mesmo tempo. E daí você corria com o seu bonequinho atrás dele e tal, e ele ia se movimentando durante o ambiente, e você poderia acompanhar um show ao vivo de um cara que estava renderizado dentro de uma plataforma de videogame, né? Quando a gente ia pensar que você ia poder assistir um show dentro da sua plataforma de videogame com o teu ídolo ali, parecendo um bonecão de posto. Mas beleza. Nossa senhora, esse pilar tá loucão hoje, ó. Esse caso aqui, ó, eu vou... Vamos lá, imagina... Aí, ó, calma, vamos lá, Maurício, já confundi minha cabeça. Eu li que o Jean Rocha ali escreveu Hatsune Miku, é o nome do holograma, tá? Que passaram. Vamos lá, esse case aqui eu trouxe do CryptoKitties, que é um case engraçado que explica blockchain, tá? Blockchain por si só daria uma palestra. Blockchain é uma tecnologia nova, que não é necessariamente tão nova, mas ela vem e promete ser mais revolucionário que a internet, tá? Por quê? Porque blockchain é basicamente um formato de você garantir que transações não vão sofrer nenhuma fraude. Então, quando eu estou conversando aqui com vocês, eu quero vender o meu carro, por exemplo. Eu vou vender meu carro aqui para a Andréia, tá? Andréia, eu tô meu carro aqui a 10 mil reais, ela fala, beleza. Daí a Andréia me manda os 10 mil reais, eu não mando o carro para ela. Para quem que ela reclama? Para ninguém, né? Vai ter que botar na justiça, uma chatice. Então, o que vai acontecer? Ah, não, vamos vender através de uma plataforma, aí, Socarrama, Mercado Livre, não sei o quê. Por quê? Porque aquela plataforma, ela me dá segurança de que se eu não entregar o carro para a Andréia, ela pode reclamar e o valor não vai chegar em mim, né? Então, a gente precisa de intermediário para tudo nessa vida. Cara, banco é intermediário. Como é que é o nome? Cartório é intermediário. E isso vai deixar de existir. Porque não há formas, não necessariamente, de você, como é que eu vou dizer assim, falsificar uma transação que vai acontecer. E não é só transação financeira, tá? De qualquer coisa. Então, vamos supor assim, tudo que esteja online, eu vou tentar explicar blockchain, agora é difícil, mas vamos lá. O blockchain é como se eu tivesse distribuído nessa sala, hoje em dia, um caderno, uma ata para todo mundo. Eu falei, vou vender o carro, a Andréia me deu 10 mil reais e eu dei o carro para ela. E essa informação, ela é escrita em todas as atas. Daí se eu falar, não, eu dei o carro, mas o carro está comigo, vão bater todas as atas, eu vou falar, não, o carro está com o Maurício, ele não entregou para ela, porque não está arquivado. É mais ou menos assim que acontece. Só que quando você pensa isso está no mundo inteiro, tá? Então, hoje em dia, provavelmente, você está carregando alguma parte de blockchain com você, seja no seu computador ou no seu celular, tá? Beleza, dito isso, a gente chegou no CryptoKitties, que são os gatinhos cripto, né? É tipo o Bitcoin. O que é isso aqui? Isso aqui, se entrar no site deles hoje em dia, você pode comprar os gatos. Eu até vou abrir o site, porque é mais legal. Porque geralmente eu uso esse slide, né, em palestra. E como eu estou em casa, eu posso navegar. Vou abrir para vocês enxergarem. Olha lá, o que você chega lá? Você chega lá no seu CryptoKitty e você compra um gato online, tá? Não quero briga, eu quero pegar o meu gato. Putz, eu tenho que fazer uma conta. Não, vou explicar de novo no slide. Desculpa, gente. O que acontece? Eu vou lá nesse site, eu quero comprar um gato, né, online. É um gato virtual, tá? Você está comprando um gato virtual. Então, você chega aqui, eu acho que os gatos, eles são a partir de R$10,90. Então, você vem aqui, eu achei bonitinho esse gatinho laranja, você compra esse gato. E o que você está comprando? Um gato único. É um gato que é só seu. Ninguém mais vai ter o mesmo gato online. O que isso quer dizer?
Isso quer dizer que eles trabalham com o conceito de bens digitais. Tudo que existe no digital ele é replicável, você consegue copiar. Quando você compra um gato deles, eles garantem para você que ninguém vai ter um gato igual, porque você tem o gene desse gato, que é escrito em blockchain, tá? Então, beleza. Mas Marisa, o que tem a ver isso aí com blockchain, para você me explicar? Significa o seguinte, que quando você compra um gato, seu gato R$10,90, você pode cruzar esse gato com outros gatos. E esse gato gera gatos que são também únicos. E você consegue vender esses gatos, tá? Online. Ou seja, é uma moeda. Os caras criaram uma brincadeira com gatos, imagens de gatos, e transformaram em uma moeda virtual. Hoje em dia tem competição do gato mais bonito, competição do gato mais feio, tem filme com gato no Japão já, tá? E eles estão, querendo ou não, uma plataforma de moeda. Se você for, eu acho que teve um gato que foi leiloado a $150 mil, tá? E o mais estranho disso tudo, agora eu vou abrir um estudo que eu fiz em cima dessa empresa. Você se apaixona pelo gato, o gato amarelo, e você fala, não, o gato é só meu, você conta para toda a sua família, esse gato é só meu, comprei esse gato, ninguém mais vai ter. Só que se o Maurício vier aqui agora, e como ele fez, ele tirou um print, botou na apresentação dele, o Maurício está mostrando o teu gato para todo mundo lá, ó. E o que isso quer dizer? Quando a gente compra um álbum de figurinhas da Copa, e você recebe a figurinha do Pelé, você é dono da figurinha do Pelé, mas não do Pelé. Confuso, né? Isso quer dizer que a imagem do gato não é o que você está comprando. Você está comprando o gene, você está comprando o porquê ele é único, que é essa inscrição em blockchain, tá? Então, se vocês forem comprar um gato lá, fica ligado nisso. Não se apega à imagem, tá? Compra o gato porque você vai conseguir, talvez, fazer dinheiro com ele. Enfim, blockchain e criptomoedas. Ufa, galera, tá quase, tá? Estamos quase terminando. O último pilar, experiências. Gato digital aí, galera, aí, ó. Vão lá, compra os gatos, começa a trocar, cruzar com outros gatos. E pelo que eu entendi, eles vão fazer um número limitado, tá? Não vão ser ilimitados, assim. Acho que já criaram 10 ou 50 mil gatos, alguma coisa assim. E a partir daí é só o que for cruzado. Beleza. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Né? Bem-estar e autoaperfeiçoamento. E quando você pega bem-estar e autoaperfeiçoamento, eles geralmente estão ligados a algum tipo de experiência. Daí você vê qual que é o impacto, de fato, dessa tendência, tá? Eu costumo dizer hoje em dia, com bastante segurança, que o negócio que não pensa na experiência do cliente, desde quando ele está sentado no sofá dele, até depois lá no pós-venda, ele está fadado ao fracasso. Porque vão ver pessoas que vão fazer essa experiência ser mais interessante, tá? Então, a experiência, a jornada do usuário ao longo do caminho é bem interessante. E aqui, um ponto bem importante disso é o seguinte, quando você vende experiência, você desacopla do seu produto a questão do consumismo. Quando você vende um produto, eu vou comprar uma escova de cabelo, mas na loja eu tive que ir lá, dar um mortal para trás e entrar numa banheira de espumas, eu não comprei uma escova de cabelo. Né? Eu eventualmente saí com uma escova de lá, mas eu vivi uma experiência. Então você tira essa questão do consumo do seu produto, que é o que a gente comentou lá antes, as pessoas estão muito mais, né, necessariamente pensando mais no consumo consciente, por aí vai, então quando você consegue atrelar esse tipo de experiência, faz bastante diferença, tá? Deixa eu ver aqui, tem a música da experiência, antes de eu entrar nas macro tendências. E essa aqui eu vou explicar. Essa música, ela é basicamente, como é que eu vou dizer assim, tem uma cidadezinha na Itália, que eu não me lembro o nome agora, tô mal de nomes hoje, que eles queriam levar o show do Foo Fighters para lá, e eles não conseguiram, porque tem que ter um número mínimo de pessoas, enfim, na cidade e tudo mais, e eles resolveram então montar uma banda lá, fizeram um flash mob, que é chamada Banda de Mil Homens, para chamar o Foo Fighters para tocar nessa cidade. Então fique
Que vibe, né? Então, é a banda de 1000 músicos, tá? Vocês podem ver, tem outros vídeos deles na internet também, e talvez tenha sido até mais legal que o show do Foo Fighters, né? Enfim, vamos lá. Dentro de experiências, então, galera, para a gente ir se direcionando para o final, a gente está falando aqui, cada macaco no seu galho, a gente chamou essa macro tendência, tá? Aqui a gente está falando em experiências nossas, e falando em pandemia, a gente está descobrindo ou redescobrindo a nossa casa, né? A gente redescobre o espaço em que vivemos, a gente redescobre os arredores, então a gente está comprando, né, do local, de onde eu estou. O Sebrae sempre teve essa campanha de compra do local, agora para nós foi excelente, porque de fato isso acontece cada vez mais, né? Hoje em dia é muito mais difícil, assim, as pessoas e os consumidores são cada vez mais investigativos, então ao mesmo tempo que tem esse crescimento gigantesco de marketplaces vendendo que nem água na internet, quando você vai comprar algo, você pensa, putz, mas eu podia comprar dessa aqui, porque é feito à mão, né, é um algodão diferente, né, enfim, e por aí vai. Depois, dentro dessa macro pilar das experiências, a gente tem a macro do que a gente chamou de surpreenda-me se for capaz. Essa aqui é o que a gente pensa quando a gente pensa em experiência, é o literal, né? É o dar um mortal na loja, é o efeito uau que isso pode gerar no cliente, tá? Então aqui, como que a gente faz desaglomerar para unir, né? Tem essa micro tendência bem interessante. Aqui a gente fala em experiências estendidas, que é essa questão de utilizar a tecnologia, a realidade aumentada, para trazer coisas diferentes também, sem blá 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 e marcas como a gente. Aqui no sem blá blá blá, é engraçado eu falando sem blá blá blá, né? Mas vamos lá. A gente cada vez menos quer ouvir o pessoal falando, cagando tese, falando sobre meu produto é o melhor, não sei o quê. Esses dias eu estava assistindo, não me lembro o que era na televisão. Era um filme que era a Invenção da Mentira, do Rick Gervais, tá? E daí você fica pensando, cara, uma hora ali que ele vai tentar fazer uma propaganda, né? Porque ninguém mente nesse filme. E daí ele começa a mentir. E daí você escuta uma propaganda, o cara tentando vender uma Coca-Cola que faz mal para você e tudo mais, você fala assim, cara, não existe propaganda hoje que não tenha mentira, né? É tudo um engrandecimento. E hoje em dia, essa questão do sem blá blá blá, ela vem para falar disso. A gente cada vez mais quer ver verdade. A gente se assemelha com aquilo que é verdade, que é mais próximo da gente, tá? E bem como o Marcas com a gente. E por fim, a gente teve uma bem grande aqui que chama Novos Valores, tá? Foi bem difícil escrever essa, porque a gente trouxe ali a primeira micro que chama Tempo, tá? Tempo que, por sinal, se alguém tiver vendendo, eu tô comprando, tá? Eu tô precisando, eu achei que eu sempre... Começou o home office, eu falei, nossa, que maravilha, não vou precisar dirigir, gastar tanto tempo para isso, para aquilo. Meu Deus, tá complicado, mas tudo bem. E aqui nos Novos Valores, a gente fala em tempo, a gente fala em experiências significativas e um cantinho pro analógico. Cara, é difícil, né? É cada vez mais difícil a gente se descolar dessa tela do celular, do relógio, né? Que todo mundo está sempre utilizando. Enfim, então busca-se também um cantinho para o analógico. E esse ponto vai ser bem interessante no retorno de pandemia, no que é chamado do novo normal, né? Que o pessoal utiliza o novo normal para tudo, mas o novo normal ele tende a ser só depois que a gente tem uma vacina, né? Quando a gente tem o que imagina-se ser uma segurança, né, no consumo e eu estar de volta às ruas, e essa tende a ser bem interessante para o novo normal, para a retomada. Mas vamos lá, vamos para as experiências aí, para a gente encerrar. Opa, eu estou nessa tela aqui. Essa experiência é legal, uma experiência minha que eu compartilho aqui. Eu sou uma pessoa que busco muito experiências, tá? No geral, assim, eu tento fazer um monte de coisas diferentes. Então, enfim, de 2017 para cá, 2017, 2018, eu casei, eu e a minha esposa, a gente não quis fazer festa, a gente resolveu fazer um elopement, que é um casamento a dois, basicamente a tradução. Então a gente se enfiou lá num lugar, eu estava indo com a Una Smart, que era a minha startup, para a Itália, né, que estava sendo acelerado e investido lá. Então a gente resolveu casar no meio do caminho, a gente se enfiou no meio de umas montanhas lá, e casamos só nós dois, fizemos nossos votos e tudo mais. Foi uma experiência sensacional. Lógico que tinha os fotógrafos lá, né, porque depois a gente teve que mandar um postal, que no caso não foi postal, a gente mandou um WhatsApp para os nossos pais e família, dizendo, ó, casamos e tal. Foi bem legal. Minha mãe e meu pai curtiram muito. Mas enfim. E daí, ano passado, exatamente há um ano, inclusive eu estou postando no meu Instagram, um ano depois, um ano atrasado, uma experiência que eu tive
que foi ir para o Burning Man. O Burning Man, que é um evento, né, que não é nem um evento, assim, é uma experiência, né, de uma cidade, uma comunidade completamente utópica que se forma no deserto, no meio dos Estados Unidos, durante 9 dias. São regidos por 10 princípios, né, e você tem que ir lá. Enfim, eu estou contando isso um pouquinho no meu Instagram. 1 ano depois eu comecei a postar, são 9 dias, então eu estou postando dia por dia ali, tá, essa experiência com o Burning Man. Eu vou compartilhar para vocês aqui e tirar alguns insights. Eu vou deixar sem som, porque eu vou falando, tá? Então, o Burning Man é esse evento que acontece no meio do deserto dos Estados Unidos. São 80 mil pessoas na edição de 2019 que se reuniram nesse local. Esse evento já acontece há 34 anos, tá? Não é algo novo. E nesse local não tem dinheiro, você não compra nada, e é tudo na base da doação, do presentear. A gente achava que era trocar. Você tem que se expressar da forma como você quiser, e ao mesmo tempo como você expressa da forma como você quiser. E essa questão de presentear, entende-se que você, ao se apresentar da forma que você se apresenta, você deve respeitar ao próximo, né? Então cada um faz o que quiser. Você vê lá um monte de gente pelada, o pessoal usa droga, tudo bem, escuta música eletrônica, samba e tal. E no meio desse local você não utiliza veículos, tem o local ali que ele é onde o pessoal acampa, né, que é geralmente no meio dessa galera aí, e no meio da praia, que é esse centro, são várias intervenções artísticas que o pessoal se inscreve para inserir ali. Esse ano, o ano que eu fui, foram quase 500 intervenções artísticas, todas elas são extremamente necessárias e pedem que as pessoas utilizem, né, as obras de arte aí, por exemplo. Toda vez que você tenta, as pessoas até confundem quando as pessoas vão e querem tirar foto, as pessoas ficam esperando os outros descerem de cima, né, ou saírem e tal, e o intuito é que a foto que você tira com aquela pessoa lá, ela é uma nova obra e toda vez ela se atualiza durante o evento. Em suma, nesse local aí, então, eu conheci um cara que é o Murray, e ele tem uma empresa de meditação guiada, que é o primeiro case que eu trago para vocês, tá? Então lá, ele tá no Burning Man. O que ele faz? Ele é um pianista, físico, compositor, cientista, que desenvolve trilhas sonoras para meditações das mais variadas. Então lá no Burning Man, ele sentava com o seu piano, o pessoal sentava ao redor e fazia as meditações com ele. Então, uma semana depois, né, que terminou o evento, ali era próximo de São Francisco, eu encontrei com ele, eu e minha esposa, e a gente foi fazer uma meditação andando, tá? Então você utilizava esse fone de ouvido e escutando, né, a composição dele, e a gente ia fazendo uma meditação andando. E para mim, por que eu trago isso para vocês? Porque de fato ele é uma experiência, né? Ele vende experiências literalmente. E para mim o grande insight nesse dia foi o seguinte: a gente sentou para ver o pôr do sol ali, inclusive tem a cor, né, desse pôr do sol bem interessante que a gente viu nesse dia. E como você está sozinho, só com os fones de ouvido, eu acho que foi a primeira vez na minha vida em que de fato eu assisti um pôr do sol, né? A gente tem as nossas convenções sociais de tirar foto, de comentar, e naquele momento eu estava completamente focado naquilo ali. Eu nunca fui de meditar, eu nunca meditei antes, assim, eu meditei no Burning Man, né? Tentei dormir algumas vezes, mas para mim foi uma experiência bem interessante isso aqui, tá? Então, além dessas meditações andando, que ele chama, ele vende essas meditações em teatros, fora, dentro da água e por aí vai, tá? Até em museus, assim. Então, ele basicamente vende experiências através de trilhas sonoras para meditação. Beleza. Esse foi um case bem legal da pandemia, tá? A IKEA. A IKEA é aquela marca sueca de móveis, né? Tipo a nossa Tok-Tok, só que bem mais barato para quem é europeu. Nossa senhora, essa comparação não tem nada a ver, mas tudo bem. Então a IKEA, ela é basicamente, né, essa loja, enfim, e toda vez que você compra um móvel, alguma coisa na IKEA, você recebe esse manual, tá? E esse manual para como montar lá, bem como a gente recebe vários aqui. E ele é bem típico da IKEA. Então, o que eles fizeram, tá? Durante a pandemia, eu vou trazer antes o que eu quero trazer com isso. Tem um ponto bem importante em experiências, que a André gosta de falar disso, Os alunos fizeram um estudo de caso sobre, sabe? Aí, ó, que maravilha. Já Alguém conhece. trouxe. Então, nem preciso falar essa aqui, então. Não, pode falar que o seu tá mais completo.
Aqui a pegada da IKEA durante a pandemia foi tentar reconectar a marca deles, tá, da IKEA, com o público. E como que você faz isso estando longe? Uma loja que vende móveis, que o cara tem que ir lá pegar, ou enfim, comprar online e receber. Então eles criaram os manuais para fazer com que você que tenha filho em casa, consiga criar fortalezas para brincar com seus filhos em casa. Então o que a IKEA fez? Nada além do que uma folha, né, uma publicação, enviou para as pessoas. E vamos lá, eu quando brinco com o meu filho, né, eu não tenho filho ainda, mas quando eu brinco com o meu filho numa casa montada com o manual da IKEA, eu só consigo me conectar com a marca de uma forma afetiva, de uma forma humana, sem nenhum consumo, tá? Então, assim, a IKEA se colocou dentro da casa dessas pessoas e atrelou a marca sem necessariamente vender algo, tá? Isso é um case bem interessante. Eu coloquei algumas só, tem várias outras, tá? É bem massa aí para quem tiver filho aí, dar umas ideias bem boas. Opa, pra cá. Pessoal, nosso último case, então, vem falar sobre, que eu tinha comentado, o vídeo e a nova comunicação, tá? Aqui é um exemplo da Dengo, né, que é essa chocolateria que está em todo o Brasil hoje em dia, e que basicamente eles criaram um sistema, tá? Eles têm um sistema, você entra no site deles, você pode trocar uma ideia com o cara no virtual, você pode perguntar qual que é a diferença de um chocolate para o outro e tudo mais, e daí fazer seu pedido e retirar na loja, ou eles enviam, enfim. Mas o que eu quero dizer? Eu quero dizer que isso aqui, esse tipo de coisa, você não precisa de um sistema, você faz com o seu celular, você faz com o seu notebook, né? Então, durante a pandemia, se você precisa se reinventar, vídeo é uma, como é que eu vou dizer assim, uma plataforma, um canal bem interessante, tá? Seja para comunicar, seja para fazer, no caso, né, uma venda, por exemplo, ou pode ser só para você, vamos supor assim, colocar sua marca para as pessoas verem, tá? No geral, vídeo é bem interessante, é o que as pessoas vêm consumindo, TikTok tá aí para dizer, né, e tudo mais. Vamos lá. Pessoal, desculpa aí, eu passei, eu acho que um pouco do tempo, né, 9 horas já aí. Se vocês quiserem saber mais, se vocês quiserem se aprofundar um pouquinho mais nas tendências, esse é o QR Code do Guia de Tendências. Eu vou até botar aqui também no chat, que talvez fique mais fácil. Então, o Guia de Tendências, ele é esse guia que eu apresentei, né, um overview dele. Dentro desse guia, deixa eu só botar aqui, ó. Dentro dessa página que eu estou mandando para vocês aqui, vocês podem acessar todas essas informações, podem baixar esse PDF inteiro, vão ter lá as 45 tendências que eu comentei, descritas, tá? A gente fez uma brincadeira, eu até vou abrir aqui o guia para explicar para vocês, a gente fez uma brincadeira com o que era antes. No guia aqui a gente tem todas essas, né, as tendências que eu falei para vocês, e se for pegar uma página de uma tendência aqui, você tem a tendência como era, né, as fraternidades comerciais, e o que a gente publicou em 2019 e o que ela se transformou agora no pós-pandemia. E aqui você pode acessar, aqui a gente dá dicas, né, de como utilizar essa informação. Você tem uma planilha de cases, que é mais ou menos isso que a gente traz, né, que eu trago alguns para vocês lá, tem um monte de cases. E no final desse guia, seja no PDF ou no site, deixa eu ir lá para o final. No final do guia tem uma ferramenta de aplicabilidade das tendências, tá? Então, se você estiver interessado em começar um negócio e, será que esse negócio funciona? Será que as pessoas vão querer no futuro? Dá uma olhadinha nisso aqui, tá? Ela te ajuda a sair com um plano de ação e ver se faz sentido, né, o negócio que você está pensando para o futuro, tá? E no site também, eu até perdi o site aqui. E o site também faz isso. Se você quiser, você acessa o guia ou você aplica as tendências da mesma forma que no PDF, só que é uma ferramenta, tá? Você vem aqui, você lê mais ou menos o texto, você verifica a aplicabilidade e vai seguindo os passos e você sai com o seu plano de ação, tá? No geral, pessoal, é isso, assim, eu queria trazer informações, tá? Como é que eu vou dizer assim? Queria trazer dados e fatos. Se vocês tiverem alguma pergunta sobre qualquer coisa, essa é a hora, tá? Senão eu não vou ocupar mais o tempo de vocês aí. Imagina, não ocupou nada, né? Foi tipo muito conhecimento passado. Acho que o seu propósito, né, que é trazer um pouquinho de conhecimento, acho que foi muito bem atendido. Acho que foi muito legal. Assim, para mim, pelo menos, vou falar um pouquinho da minha experiência com essa palestra hoje,
que eu achei incrível, assim, várias coisas que você falou ainda não tinha conhecimento, e eu acho que isso realmente é muito enriquecedor para nós, para né, nós professores, para os alunos também. Foi muito, muito bom, assim. Se o Alessandro quiser falar também da experiência dele e dos demais alunos, podem colocar aí. Não, eu tenho que muito agradecer o Maurício aí, trouxe, enriqueceu a noite aí para nós aí, com toda a expertise e experiência, conjuntamente com teoria, né, que é um pouco complexo puxar a teoria e trazer um link de experiência. Eu acho que todos os alunos ficaram muito envaidecidos pela fala, temos mais a agradecer, e precisando da Unespar ali em Paranaguá, Maurício, você sinta-se à vontade. Agora você tem meu contato da professora Andréia. Não se sinta acanhado, não. Precisando de nós da universidade, nós estamos à disposição de vocês aí, do Sebrae, aí para qualquer coisa, ou pessoalmente também, o Maurício. Beleza? Maravilha, obrigado. Eu agradeço o convite, né? Enfim, falei, né? Mas eu espero que tenha sido válido para as pessoas. No geral, até para meio que encerrar a minha participação e as minhas dicas, assim, eu estou num momento também que eu estou desenvolvendo um negócio agora, né? Assim, minha dica é estuda bastante, né? Busca saber, busca se planejar. E isso é um misto, geralmente, assim, né? Eu sou engenheirão, eu gosto de dados e informação, mas ao mesmo tempo isso causa uma coisa chamada parálise por análise, né? Então, como que eu saio da minha mesa aqui com as minhas planilhas, meus cálculos, eu vou de fato implementar isso. Então, fica próximo do cliente, né? Tenta entender de fato se aquilo é válido mesmo ou não. Então, você tem uma ideia, você não precisa sair investindo nela de cara. Testa, conversa com as pessoas, né? Procura especialistas de mercado para conseguir fazer com que você tenha mais insights, assim, tá? É o que eu estou vivendo agora. Obrigado, pessoal. Eu vou agradecer aqui também, aqui na direita, o pessoal está falando, gostaram da palestra. Cara, no geral, ó, eu também me coloco à disposição para vocês, André, Alessandro e os demais, sempre que possível, como eu comentei no início, né, eu fui formado na Federal de Santa Catarina, eu fui para os Estados Unidos fazer o meu mestrado financiado pelo Ciências Sem Fronteiras, ou seja, a parte superior da minha graduação, ela foi financiada pelo governo, ou seja, por todo mundo que está aqui. Então eu só devo a todos aí um grande agradecimento, e é dessa forma que às vezes eu consigo de alguma forma dar retorno a esse investimento que foi feito em mim, né? Então, obrigado pelo convite novamente. Bom, Maurício, a gente tem uma pergunta aqui do Bruno. Ele coloca qual é o limite da tecnologia para a gente não distanciar a empresa do cliente, né? Aí ele está colocando aqui um exemplo, tipo, como por exemplo, a gente vai atender por robôs, né? Será que isso não me distanciaria do cliente? Legal, muito boa pergunta, sim, isso é bem interessante, porque a gente imagina a tecnologia como algo, às vezes, até supérfluo, né? Então, vamos lá, nos Estados Unidos você tem lá uma loja que ela vende café com robôs, tá? Você vai lá, é tipo uma cápsula, assim, você compra, tipo uma máquina, esses vending machines, assim, e só que é um robô que vai lá, bota, tal, não sei o que, e te entrega o café. É legal? Tá? Mas qual é de fato o propósito? Então, quando eu trago aqui a questão da tecnologia, ela tem que servir de alguma forma para você fazer, para mim, tecnologia, principalmente no aspecto dos pequenos negócios, tem que servir para auxiliar o negócio. Tá? Então, você tem automatização de tarefas, você tem otimização de tarefas, e quando ela consegue chegar no cliente, daí que eu estou falando, talvez mudar uma experiência, talvez facilitar o acesso, isso é muito bem-vindo. Agora, quando você tem que treinar o seu cliente, utilizar algo que você implementou, talvez não faça sentido. A gente está na era da usabilidade, né? Não tem como eu criar um site que o cara não consiga navegar dentro dele, por exemplo. Então, uma pergunta muito boa, Bruno. Então, de novo, né, a questão aqui dessa resposta é assim, qual que é a jornada do seu cliente? Tá? Quais são os pontos de contato que você tem com ele? E como que você deixa esses pontos melhores? Porque é ali que dá o principal ponto para você no seu negócio. Tá? Depois você olha para dentro da sua empresa e o que faz sentido dessa tecnologia ali. Quem mais, gente? Pergunta 16, não preenche.
Tá todo mundo no bar já, André, sexta-feira. Pois é, esse bar aí, né? Esse bar é dentro de casa, né? Que a Que gente tá bar aí, nesse... eu queria estar num bar. Não é? Fechou então, pessoal? Nada de perguntas? Olha que senão eu vou começar a falar umas coisas aleatórias aí, hein? Isso, fala. Eu gostei de saber dessa experiência, né, no deserto aí. Parece que foi incrível, né? Oi, Esse lance cara. do pôr do sol, nossa! É, o Burning Man é um evento bem interessante, assim, eu fui pela experiência, assim, me surpreendi bastante, né, é bem diferente mesmo, assim, é algo que eu costumo dizer, é uma sociedade utópica, assim, tá, enfim, é o que todo mundo acha que seria muito legal, que o mundo fosse, é lá, assim, durante 9 dias e 9 dias somente, assim, então, vale a pena você ver que parece que tem chance, sabe, algumas coisas, assim, é muito bom, é bem inspirador, o tal do Burning Man. Né, enfim, comentando o Burning Man, então, o evento ali você tem que passar os 9 dias e você tem que depender só de você, né, então você tem que levar tudo que você precisa para sobreviver lá durante esse dia, seja a sua barraca, o seu trailer, enfim, comida, bebida, água, né, não tem banheiro, não tem rede de esgoto, então você tem que criar o seu banheiro, você tem que fazer tudo. Não se deixa lixo lá, ou seja, tudo que você leva de lixo você tem que trazer. Então você vai com um monte de galão de água, né? Você conseguir lavar a cabeça, o corpo, cozinhar e tomar, né? Porque no meio do deserto comida, enfim. E daí você volta com um monte de lixo, um monte de, por exemplo, quando você toma banho, quando você se lava, você não pode largar água no chão, né? Então você tem que recolher. Você volta com um monte de galão de água cinza para ir embora e depois tem que se livrar Caramba! disso. É bem interessante, você vê quanto lixo a gente de fato gera, assim, numa semana. Sim, sim. Tem mais algumas perguntas aqui. O Jean Rocha, ah, ele colocou só acrescentando ao aplicativo, usado como exemplo em realidade aumentada, existe um programa que você tira uma foto 3D e pode planejar e inserir os móveis, assim como decoração. Exatamente, é bem legal isso aí também. Tem um outro que me falaram também, que eu já vi, mas eu uso iPhone, eu sei que o pessoal que tem telefone da Google, você consegue apontar, por exemplo, aponta para sua bolsa com a câmera, fica clicando, por exemplo, numa bolsa, enfim, que você tem um item, fica clicando e ela identifica que produto é aquele e te encaminha para uma loja para comprar um similar. Tipo assim, tá em todos os telefones aí, pelo que eu entendi. Que legal. Bem, A Cristiane Borba também colocou aqui, mesmo com pouco recurso financeiro, é possível empreender? Ou depende do nicho de mercado que terá foco? legal, essa é uma pergunta que a gente recebe bastante no Sebrae, assim, depende, não necessariamente do nicho de mercado, depende do que tipo de negócio, tá? Vamos lá, existem negócios que são intensivos em capital, né, pré-operacional. Ah, vou criar uma padaria. Você consegue criar uma padaria sem gastar dinheiro? Hoje em dia consegue, ó, notícia boa. Por quê? Desde muito tempo, historicamente, a gente sempre teve negócios, por exemplo, uma padaria que ela não abria sem ter todos os equipamentos, ter o balcão, ter o caixa, tudo certinho, né? Porque não fazia sentido comprar um pão que não fosse na padaria. Com essa questão das startups e cada vez o mundo mais digital, a gente está acostumado a ver produtos que são produtos em beta, produtos em teste. Por exemplo, o Spotify, ele é um produto em teste ainda. Não sei se vocês o utilizam muito, assim, mas ele geralmente dá pau. Ele está sendo desenvolvido ainda. E isso acontece com os outros negócios. Então, como que eu abro, por exemplo, uma padaria sem criar ou comprar as coisas? Eu posso começar em casa. E essa é a minha primeira dica. O que você tem que testar quando você, né, enfim, quando você quer empreender e não necessariamente tem recurso financeiro para dar o primeiro passo, você tem que testar o valor que você está oferecendo para o seu cliente. Então, vamos supor, quando você vende um pão, o que você está vendendo? Qual o motivo que as pessoas estão comprando esse pão? É o pão por si só para se alimentar? É isso que você está vendendo? Ou será que é o pão, a forma que você entrega na casa quentinho de manhã cedo? Tem um monte de valores que, dependendo do seu público, eles podem atender, tá? Então, testa esse valor tentando gastar o menos possível. Tá? E daí quando você valida isso, quer dizer que você tem mercado. Quer dizer que se você investir em comprar as coisas que você precisa, vão haver pessoas para comprar de você o que você está vendendo como valor, tá?
Além disso, né, que é a principal dica, você tem acesso a crédito, você tem acesso a outros tipos de investimento e financiamento, dependendo do formato do negócio, tá? O Sebrae mesmo tem o que a gente chama de Sebrae Tech, que é mais focado em alguns tipos específicos de negócio, em que você vai lá e, por exemplo, você precisa fazer uma fachada de loja, o Sebrae cobre 70% desse valor, né? Então, é bem interessante, tem um monte de auxílio e subsídio que é bom ir atrás, tá? Aqui como um comentário também o Bruno, que é até meu aluno, ele colocou, né, aqui para ele que tem um negócio que foi extremamente enriquecedor a palestra, né? E o Emerson mandou uma pergunta, mesmo com toda a inovação, fazer o resgate de tendência com adaptações tecnológicas para o mercado atual é viável para as empresas? Como assim, Bruno? Deixa eu ver se eu entendi. Esse foi o Emerson Ramos. Desculpa, Emerson. Fazer o resgate dessas tendências com adaptações tecnológicas para o mercado atual é viável? É viável no sentido de ser fácil de fazer? Se você quiser até abrir seu microfone, Emerson, fica à vontade. Eu vou devagar, tá? Imagino que o viável é como que, né, quão fácil, quão acessível é para as empresas fazerem isso. Então, por isso que o Sebrae, a gente gosta de falar sobre comportamento de consumo, tá? Quando a gente fala em tendência, a gente direciona você para algo específico, é difícil. Então, você, na sua empresa, enfim, na empresa que você trabalha, o ideal é você enxergar o que consegue de fato ser feito. Por isso que a gente criou aquela ferramenta lá que está no final do guia, tá? Então, é viável? É, um passinho de cada vez. Nessa ferramenta ali, você avalia vários quesitos, assim, como, né, grau de inovação, prazo, impacto, custos. Então, dentro dessas avaliações, você cria um plano, daí você consegue fazer com que isso seja viável, tá? Enfim, em termos de inovação, prazo, economicidade e custos, no caso, né? Ele colocou ali, né, produtos que já foram eficazes no passado, hoje em dia é mais acessível produzir, isso é bacana. Depende de produto, tá? Eu vou te dar uma resposta mais genérica, assim, mas produtos que já existem e que você consegue, enfim, desenvolver ou é mais acessível de produzir hoje em dia, o produto em si, ótimo, entendeu? Você cortou um passo ali que pode ser alguma coisa que pudesse te causar uma dor de cabeça. Então, você tem um produto que você, né, enfim, já existe, já tem um formato específico, de novo, como que você faz esses produtos diferenciados demais? Principalmente agora que a gente está falando em digital, mundo digital. Tudo na digital, tudo é mais do mesmo, tá? Então, como que você consegue diferenciar esse produto é uma grande questão aqui. Mas vamos lá, daí quando você me pergunta se isso é bacana, se, né, depende do produto, tá? Depende se tem cliente para ele, se faz sentido. E eu não sei quão passado você está falando, mas a gente tem umas frentes bem interessantes de produtos vintage, por exemplo, tá? Que pode ser interessante. O Bruno perguntou como utilizar a gestão do conhecimento com a tecnologia para promover a aproximação do cliente e conhecê-lo, de forma que não descarregue informações para o cliente de forma exacerbada. Legal, isso é sempre Bruno, como é que eu vou dizer assim, uma pré-concepção que nós temos, né, na cabeça, assim, quando a gente tem um negócio, e eu tive isso por muito tempo também, é que assim, putz, eu não vou falar às vezes a minha ideia, o meu produto, ou porque ele não está terminado com o meu cliente, porque, putz, se ele tem essa primeira impressão, ele não compra mais de mim, vamos supor, tá? Eu não sei se esse é o caso, assim, mas eu vou usar esse exemplo, assim. E de como que você se aproxima do cliente? Então, o que eu acabei comentando, né, na palestra, a gente falava assim, ó, como que eu consigo me aproximar desse cliente sem que... Cara, eu vou para o outro lado aqui, senão eu vou confundir mais, tá? Deixa eu até ler de novo para não falar asneira. Aqui, como já estão com o problema de aproximação do cliente conheceu, tá? Eu vou utilizar um case para explicar essa primeira parte da pergunta. Como que eu utilizo a gestão do conhecimento com a tecnologia para promover a aproximação? Tem uma empresa dos Estados Unidos que chama... Putz, esqueci, mas a Lego fez isso também, tá? Ela era...
Putz, eu já lembro o nome. Mas é uma empresa de manufatura. Faz um monte de coisa para tudo que você quiser. Eles começaram com utensílios de cozinha, assim, plásticos para utensílios de cozinha, tá? E o que acontece? Para você criar, para você sempre estar reinventando e criando e atualizando seu portfólio de produtos, eles acharam por bem abrir um concurso para fora e eles convidaram os clientes deles, as pessoas que compram, para dar palpites e sugestões. Hoje em dia eles criaram um modelo, que é uma plataforma deles, em que, por exemplo, eu tenho uma ideia, eu preciso de uma concha verde de plástico que tem concha dos dois lados aqui, tá? Eu vou lá e escrevo essa ideia na plataforma deles. Falo, estou precisando disso. Daí vai toda essa galera que está aqui na ligação e fala, putz, eu também quero isso. Legal, daí você dá um like. É uma plataforma que vai medindo a vontade das pessoas de comprar aquilo. Então são algumas etapas, né? Tem algumas votações, as pessoas têm que comprar, e chega numa hora em que as pessoas fazem a pré-compra, ou seja, eu disponibilizo lá um dinheiro, se tiver, eu pago R$20, está aqui, já está pré-pago. Daí a empresa produz. Ou seja, o que eles fizeram? Eles terceirizaram a capacidade criativa de criação deles. Então, quem cria é o cliente, quem fala se é bom é o cliente, e quem paga antes de existir o produto é o cliente também. Olha que mundo maravilhoso. Então, esse, lógico, né, eles criaram todo um sistema que faz isso, a Lego fez isso também, lançou esses concursos aí de peças para colocar mais cores nas peças e tudo mais. Beleza, trazendo para o agora. Como que eu faço isso com o meu público? Cara, o jeito mais fácil, pesquisa no Insta, tá? Traz ali a galera, comenta um pouco, fala que você está vivendo XYZ situação e lança ali a brava do, como é que chama? Faz uma enquete, tá? Assim, o que você quiser saber, testa com o seu público. E só uma dica, se cuida, porque às vezes o público do Instagram não é o público que você vende as coisas também, tá? Deixa eu ver se eu expliquei. Essa era a primeira parte, de forma que não descarregue informações. Ah, tá. Daí a outra questão era essa, assim. Hoje em dia, como eu falei, né, a gente tem que passar a verdade. Ó, eu, no negócio que eu estou criando, ele está desenvolvendo uma inteligência artificial para prever demanda de alimentos frescos dentro do supermercado. Olha que específico, tá? E daí, quando eu saio com essa ideia, eu falo, putz, cara, é tão interessante que não é tão complicado de fazer e dá tanto resultado se eu falar para alguém, nossa, alguém vai fazer, entendeu? E vai roubar a minha ideia. Cara, a ideia é de quem faz, entendeu? Quem chegar antes no mercado, parabéns. Independente se você patenteou ela ou não, o cara que chegou antes no mercado, ele já levou a fatia embora. Os clientes dele estão lá, estão com ele, não necessariamente vão voltar para você, porque você foi lá e reclamou na justiça que aquela ideia era sua, tá? Isso eu aprendi na prática, tentando vender produto nos Estados Unidos lá, mas tudo bem. Então aqui, quando a gente fala assim, ó, como é que eu vou liberar muita informação para o cliente? É ideal que você faça isso, é ideal que você traga ele, entendeu? Engaja ele, fala, cara, eu tô com essa dificuldade, entendeu? Meu produto ou serviço está difícil sair por causa disso. O que você acha? Podia me dar um feedback aqui? Essa, hoje em dia, é a forma mais fácil e barata de você conseguir engajar o cara no teu produto e também conseguir esses insights, tá? Nossa senhora, eu falo muito. Tá ótimo. Acho que tá todo mundo adorando você falar. Você viu aí o comentário do Jean? Tô lendo aqui, Vamos lá, Mercado Livre. Ó, deixa eu contar o que o Jean tá falando para todo mundo aqui, né? Um exemplo de inovação no momento que teve problema foi com o Mercado Livre, onde contrataram 90 carretas e irão contratar até o final mais 60, totalizando 150 carretas. Esses veículos são pequenas e médias transportadoras. O Mercado Livre adotou essa medida devido ao aumento da demanda de compras online e a greve dos Correios. Com essa frota, o Mercado Livre consegue entregar mais rápido e ter controle total das entregas, disponibilizando assim uma inovação nesse ramo no Brasil. Sem contar que para alguns clientes a entrega sai grátis, justamente pela junção que teve nesse momento, transformando a venda e a entrega em um só. E aí ele comenta que achou fantástica a ideia, né, que parece simples, mas que facilitou o cliente e ao mesmo tempo o vendedor também. Muito boa, Jean. Esse é de fato um case bem interessante para nós. Nossa cadeia logística no Brasil de entrega, principalmente, ela é bem complicada, né? É um dos principais problemas. Assim, que você compra um colchão aqui de Santa Catarina, ele vai para São Paulo antes de vir para você, né? Então é difícil, assim. Daí você enxerga modelos, por exemplo, como o da Amazon nos Estados Unidos, é inteiramente baseado na logística, né? O cara te entrega um produto em 2 dias. Os Estados Unidos é gigantesco, assim. Então, é bem interessante esse modelo. E essa cadeia como um todo aí, dica para quem quiser se aventurar, ela tem
bastante espaço para trabalhar, né? Tem até uma empresa brasileira nos Estados Unidos que eles fazem o quê? Precificação automática de um frete. Isso que você, né, hoje em dia você bota teu CEP lá na compra lá, ele já te diz mais ou menos quanto vai custar, né? Só que quando você traduz isso para uma carga gigantesca, ou seja, quando eu coloco dentro de uma empresa, eu estou contratando o Mercado Livre, antes contratava os Correios, mas se eu for contratar uma empresa de logística para fazer isso, quanto que isso vai custar? Isso é feito na mão, né? É uma pessoa que vê qual que é o tipo de carga, quanto que vai ocupar do caminhão e tal, daí te passa um orçamento. Esses caras estão automatizando essa parte. Você chega online lá e fala, quero levar 67 toneladas de droga num caminhão, ele vai dizer, vai custar tanto, entendeu? Sem necessariamente falar com XY empresa. É uma inteligência que já está dizendo. É bem interessante, assim, todas essas nuances que a gente tem, e a minha dica para todo mundo é fique atentos aos problemas, assim, tá? Quando você identificar problema, anota num caderninho, assim. Eventualmente vai dar vontade de você montar o seu negócio, e um caderninho de problemas é bem interessante, tá? Que daí é a partir dali que você talvez tente criar uma solução para responder aquilo. E aí a gente tem um comentário que pede para não acabar essa live de jeito nenhum, porque tá super massa. Que bom, gente, que bom vocês gostaram. A gente marca outra aí depois. Eu não sei, né, se todo mundo que está participando tem disponibilidade, mas assim, né, eu, o Alessandro, o Maurício, a gente se vestiu para estar aqui. Se tiver alguém mais que quiser aparecer na câmera aí para a gente tirar uma selfie gigante, né? Ah, boa. Não é? Ia ser legal. Quem se habilita? Vamos, pessoal. Vamos aparecer. Vamos aí que eu tô aparecer já aí. manda Peraí, ó. máquina. Professor Alessandro, com a família aqui, ó. Ah, que massa. Vamos Olha a aparecer. família, Eu tô hein? tirando foto. Vamos lá, pessoal. O André apareceu, aí Denise. Não, mas vamos aparecer, fica aí, porque para tirar uma selfie gigante. Isso, todo A mundo. Ellen, o Emerson, Ai, o Yuri, Bruno. tira outra. Fica aí, Denise. Quem mais? Quem mais? Ricardo, vamos aparecer? Jean? Ó, tá Fernanda mandou massa, sem hein? condições, prof. Muito bom. Quem mais? Beleza. Isame, aparece aí. Alana, Carol. Carol apareceu. Quem mais? Quem mais? Aline, cadê você? Milena. Legal, Gente, galera. tem um baby ali, olha. Tem um baby. Muito fofo. Quem mais? William. Bruno. Oi, tudo bom? Boa noite. Oi, Cris. Tudo bem? Tudo bem? Quem mais vai aparecer? Que vergonha, prof. Nada, Aline, aparece aí. Tô tentando tirar vários prints aqui. Aline, tô vendo só sua foto. Tá todo mundo de pijama, professor, agora. Ah, não acredito que vocês estão de pijama. Passei maquiagem, passei perfume pra estar aqui. Ótima palestra, hein? Obrigada. Muito Que bom, que bom. mesmo. Ok, Maurício, então? Maravilha, galera. Maurício, super obrigada aí. Foi muito enriquecedor para mim, para todo mundo, eu acredito. Como o Alessandro falou, né, a gente quer colocar a instituição também à sua disposição. Sempre que precisar de alguma coisa, pode contar com a gente. E a gente agradece muito, foi muito maravilhoso mesmo. Obrigado, eu que agradeço, gente. Obrigado pela disponibilidade de vocês estar aí até esse horário na sexta-feira, né? Desejo a todos aí um ótimo final de semana, ótimo sucesso aí para todo mundo nos seus empreendimentos, nos seus empreendimentos no geral, assim, tá? Do que forem fazer e podem contar com o Sebrae e comigo aí no que eu puder ajudar, estarei disponível. Ó. Aê! Valeu, gente. Tchau. Boa noite a prazer. todos. Boa noite. Boa noite. Tchau. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, tchau, professora. Tchau, Emerson.
Boa noite, pessoal. Boa noite.